É isso aí, galera. Mais uma vez estamos aqui trazendo novas informações para vocês a respeito do nosso podcast Papo em Movimento, voltado para o Código de Trânsito, Mobilidade Urbana e, como sempre, com pessoas ilustres. Hoje nós temos aqui o David Santos, que vai se apresentar muito em breve. Logo depois também tem o Leandro, que é uma pessoa sensacional, um especialista em resgate, mas ele também vai se apresentar. O Adno, que vocês já conhecem dos outros episódios, mas sempre trazendo alguma coisa voltada sobre trânsito. E, como vocês já sabem que não é novidade, que trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, ao qual esta condição está também voltada para dentro da nossa casa. Aquele corredor que você passa, aquela escada, aquela parte da garagem, a calçada. E hoje nós vamos falar de veículos que são motorizados, veículos não motorizados e principalmente veículos não motorizados, bicicleta e a questão do pedestre. Mas vocês já sabem quem eu sou, eu vou deixar o Adno dar a continuidade, porque o Adno ele é fantástico naquilo que ele se propôs a fazer. Porque esse cidadão aqui, vocês já sabem, ele é engraçado, brincalhão, porém ele quer deixar um recado muito especial. Adno, se apresenta pra galera aí, por favor. Vamos nessa, pessoal, mais vamos. uma vez. Quarto episódio do Papo em Movimento. Isso. Certo? Senhores, deixando aquele comentário, deixando aquele like, compartilhando, falando. Como todo mundo já me conhece, Adno Santos, como sou conhecido nas redes sociais aí. Lembrando, entra também na página de Direção Defensiva, comenta, deixa sua opinião também, tá? As dúvidas sobre o trânsito, ok? Então agora, como o Edmilson adiantou, o nosso convidado hoje, certo? Vou passar a bola agora para o nosso colega David. Para quem não conhece o David, ele vai se apresentar, mas eu vou adiantar o assunto aqui. É aquele ciclista lá da Paulista, tá? Que foi vítima de um acidente de atropelamento, tá? Então eu vou deixar ele se apresentar para você conhecer ele melhor. David. Fala pessoal, boa tarde aí, obrigado pelo convite do Papo em Movimento. Vou me apresentar, eu sou o David Santos, o ciclista que foi atropelado na Avenida Paulista no dia 10 de março de 2013. Ano que vem completa 10 anos que eu sofri um acidente e até hoje a justiça ainda não deliberou o final do processo. Então estamos aí aguardando aí a justiça finalizar esse processo aí sobre o ocorrido comigo. E agradecer aí aos convidados que estão aqui hoje e que esse papo flua que nem a gente já uma começa água já no te rio. colocando na berlinda. Fala mais, quem é o David, aonde ele mora, o que ele faz, quais são as propensões. Nós sabemos que você está aí, né, querendo representar o Brasil no ano que vem. Coloca pra galera aí quem é esse jovem batalhador que tem um futuro brilhante, a nossa representatividade. Fala pra galera aí quem de fato está se projetando a esta ascensão. Bem, após o acidente, eu me dediquei à minha vida, então eu passei a buscar coisas que me fizessem crescer. Eu aprendi a dançar, comecei a trabalhar com entrega, voltei a praticar meus esportes radicais, que nem o rapel, que eu trabalhava com rapel antes do acidente. E depois do acidente, infelizmente, eu não pude seguir carreira no rapel. Mas hoje eu levo o rapel comigo, eu continuo dando instrução de altura, eu continuo fazendo rapel. E o mais recente é ser paraciclista. Atualmente eu participo de competições de paraciclismo. A última que eu participei foi lá em Ubatuba, no Grand Coupe Brasil. E na semana anterior fui para o Rio de Janeiro participar do Campeonato Carioca. E espero aí estar podendo concorrer uma vaga aí ano que vem aí para participar das Paralimpíadas. Você falou algo extremamente interessante e que nessa condição, galera, eu vou passar a bola para um jovem cidadão que tem um conhecimento fantástico em APH, né, atendimento pré-hospitalar, SBV, suporte básico de vida, primeiros socorros. Ele é operador de resgate. Eu não vou ficar falando muita coisa não, porque eu não sei o mínimo do nosso convidado Leandro, que ele também representa a BUSF, né? Bombeiros Unidos Sem Fronteira. Mas, Leandro, a bola é contigo, se apresenta, fala pra galera quem é você e
complementa tudo aquilo que eu não sei o mínimo, nem um pouquinho da sua trajetória. Seja E tanto bem-vindo. isso que você falou, já me perdi já. De tanta coisa que o nosso colega já me perdi. Isso é Eu- multi-homem. E foi só o Ele é começo, hein? multi-homem. eu parei no PS, bombeiro, falei, rapaz. Ele é multi-homem. Mas fala aí, Leandro. Seja bem-vindo. Não, o Edmilson é exagerado, tá? Não é tudo isso, tá? Sim, realmente, eu atuo na área de resgate, atendimento pré-hospitalar. Eu sou socorrista há 12 anos, tá? Eu comecei muito novo dentro da área, me apeguei, peguei gosto, depois virei bombeiro, depois virei técnico de enfermagem, quiroprata e agora estudo fisioterapia. Fala mais. Fala pro Tá novo assim, Não, em que tem. sentido novo? Não, Tipo, tem com novo. 18, 20? 19 anos, na verdade, eu comecei com atendimento. Eu comecei com o primeiro atendimento com 19 anos, quando eu concluí meu curso de alpinismo. Então, o que me levou a isso? Um acidente bobo até, né? E não tinha ninguém para atender. Então, eu fui lá e fiz um curso de primeiros socorros para mim poder dar o atendimento quando houvesse um outro acidente. Mas o acidente foi com você? ou... Não, parceiros. Então a gente ia em colegas, né, para fazer escalada, tal, brincar na rocha. E a gente teve um ferimento assim um pouquinho mais delicado, vamos dizer assim. Foi uma fratura de tíbia e não tinha ninguém para atender, né? Não tinha ninguém conhecia. Então eu fui lá e peguei e fiz o treinamento de primeiros socorros. Aí eu fui pegando gosto pela coisa e fui continuando, dando continuidade, e continuei estudando e dando treinamento. Depois de mais ou menos uns 7 ou 8 anos eu entrei na área do resgate. Fiz treinamento com o bombeiro militar, fiz treinamento com o SAMU. Inclusive já trabalhei de maneira de estágio com eles, em parceria com outras empresas. Então, assim, gosto da área. E a Tibia que você está falando, bastante. que eu sou meio leigo nessas partes. Eu me lembro da Tibia Canela, é isso? Isso. Sabe por que eu Seria lembro o da osso mais Tibia? grosso Da da canela? Porque você deve ter visto aquele acidente que eu peguei. E deve ser maneira de iniciante. Eu estava começando na área da fotografia. Aí, fotógrafo anda com a máquina no bolso. pra cima e pra baixo. É igual socorrista É o com colar. kit de primeiro socorro na moto. Aí eu tava fazendo, foi em E o 2000. ciclista com seus Fica equipamentos. de remendo. Exatamente. Remendo. Tremendo. Aí eu tava vindo, bem verão, tal, era por volta de umas 4 horas, voltando do trabalho, aí na marginal ali do Extra, vindo sentido centro empresarial, que vai aqui de Achei. a Calói, centro empresarial ali. Sim. Quando eu tô subindo assim, que eu tô olhando, tá vindo os adolescentes, 4 pessoas atravessando. Pra quem não conhece, tem uma quadra que sai de uma comunidade para atravessar para pegar ali a CT. E eu só olhando, eu falei assim, eita, e veio que nem uma corda de caranguejo. Tipo, um segurando a mão do outro. Quando foi, essa menina parou, tentou voltar, mas não conseguiu, não deu tempo. Veio uma moto, eu falei, vai dar merda, de longe. Quando eu olhei, a moto pegou na lateral e bateu. Ela teve fratura exposta, portanto, que tem as fotos ainda, Tem, né? tem as fotos Tem lá as no fotos, arquivo. teve fratura exposta, a outra teve fratura interna, né? Fechada ali. Na verdade, a gente pode definir isso de duas formas, tá? A fratura aberta, que seria a fratura exposta que você está falando, a gente, dentro da área técnica, a gente chama de fratura aberta e não exposta. E fratura fechada quando não tem o rompimento da pele. Então, obrigado pela correção, como nosso colega. É bom conversar com Pessoal, vocês. tanto que esse cidadão aqui, ele dá aula de primeira habilitação e ele conhece também alguma coisa, mas nada melhor do que vocês ficarem de olho nesse jovem cidadão, porque Então, repara, fratura repara aberta. detalhe, vou até te cortando, Adino. Olha o uniforme do cidadão. Cê é doido. Bombeiros Unidos Sem Fronteira. Fala um pouquinho a respeito. Quem pediu para vir de uniforme foi o Ed. Não, mas É tá uma certo. honra. mas Ele tá deveria certo. estar com o uniforme dele também, porque ele também tá faz vendo? parte. Então ele tá Porque vendo? ele também faz parte agora, hein? Mas, David, você sabe, conhece a respeito da Boston? Já ouviu falar? Não, eu faço parte do grupo da BMJV, que é o projeto do Bombeiro Caetano, do grupo do Bombeiro Mirim, que atua geralmente na parte do Imirim, mas ele abraça várias partes, no caso dos Bombeiros Mirim, dando treinamento para as crianças também de primeiros socorros, de RCP,
Todo último domingo, ali na Praça do Ciclista, na Paulista, tem Sei. treinamento de RCP. Quem aparecer lá vai ver o Bombeiro Caetano com os voluntários dando treinamento lá. Ai, Tem que o legal. Bike Resgate também na Olha. Avenida Paulista, que eles ganharam 2 bikes para poder fazer o tráfego ali. Se alguém se acidentar, tem alguém próximo Tem alguém para fazer pra o primeiro atender, né? atendimento. Você Ah, é falou bacana. algo muito Interessante. importante. Eu vou aproveitar esse ensejo. E, pessoal, ele falou das crianças. Aproveitando que vocês vão ver, né, no YouTube, depois nas mídias sociais aí, nós trabalhamos com um projeto também, o projeto Semear o Amor, que o Leandro ele conhece muito mais. Ele vai poder falar melhor com detalhes e enriquecimentos de informações. Na chamada anterior, eu chamei vocês pedindo uma colaboração, ajuda e volto a reforçar, porque nós temos uma intenção de, esse ano, atender 4.000 crianças na comunidade da Zona Leste. São em torno de quantas comunidades? 13 comunidades, Leandro? 13 comunidades. 13 comunidades Ano e, passado de foram fato, 8, né? nós temos sim a necessidade da mão estendida, que você nos ajude, colabore a levar alegria a essas crianças. E complementando a informação, para que o Leandro ele discorra sobre esse assunto do projeto Semear o Amor, também, Leandro, por gentileza, só isso. O detalhe, fala um pouquinho sobre o projeto Semear o Amor, porque quando nós falamos em trânsito, David, criança ela corre bastante. Você tem um filho, Sim. né, que daqui a pouquinho você vai falar desse bebezão, e a criança ela está correndo, brincando, pulando, ela está transitando. E Sem quando atenção. nós falamos sobre acidentes, acidente doméstico, são acidentes, né, muitas das vezes, É o maior número. de proporções altíssimas. Então nós não podemos pensar somente externo, rua. Sim. Temos que pensar nessas condições. Então, Leandro, por gentileza, fala um pouquinho pra gente do projeto Semear o Amor e detalhe um pouco mais sobre a BUSF. E um forte abraço ao nosso presidente lá, o senhor Bolívar. E fique à vontade, por favor. Falando um pouquinho da BUSF primeiro. Tá? A BUSF ela é uma instituição não governamental voltada especialmente para busca, salvamento e resgate internacional. Tá? A gente não tem ajuda governamental. Nós somos registrados na ONU, tá? Como uma equipe de resgate internacional. E a gente aguarda agora, para 2025, a certificação da ISARAG, que é um registro internacional, tá? Que é como se fosse uma permissão para a gente atuar em outros países, tá? Embaixo da bandeira da ONU. Certo. Tá? Basicamente. Então, ou seja, como seria isso? A ONU vai financiar. Depois que a gente receber a certificação da ISARAG, a ONU vai financiar todo o custo da viagem, das equipes, dos materiais que forem utilizados, do tempo de estadia. Ou seja, ela financia tudo. Hoje, a gente não tem isso ainda. Embora nós já tenhamos um registro na ONU, tá? Na Organização das Nações Unidas. Podemos atuar fora? Podemos. Quem vai custear? Nós. Nós temos o custo hoje. Nós podemos ir e a gente tira do nosso bolso para ir. Tá? Por exemplo, na guerra da Ucrânia, a nossa equipe ela foi para lá. Uma das nossas equipes não brasileira, mas a equipe de Portugal foi deslocada uma equipe para lá para auxiliar na busca e salvamento das vítimas da guerra. Tá? Nós estávamos aqui em condição de alerta, tá? Por quê? Porque nós também íamos. Inclusive, eu era uma das pessoas que ia. Tá? Contudo, quem ia financiar isso? O governo ucraniano. Então, eles precisavam do quê para isso? Apenas de um cessar-fogo temporário, tá? Para a gente poder se deslocar para lá. Aí ele conseguiria financiar a nossa equipe, tá? De maneira que não oferecesse risco para as equipes de resgate. E isso, infelizmente, acabou não acontecendo. Não houve esse cessar-fogo dentro daquele período que a gente estava em alerta. E aí, já até complementando, alguém pode pensar assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Movimento, pessoal. Andar, o caminhar, de bicicleta ou não, não importa. Aí, a pessoa chega, ela comentou, inclusive na aula, né? O que tem a ver desmoronamento? Eu posso estar passando ao lado de repente, uma montanha ou algo do gênero, aconteceu um acidente. Uma encosta, né? Então, nós temos que conhecer, sim, sobre os critérios de primeiro como ele deu socorros. exemplo. Por que ele começou? Por quê? Porque não tinha ninguém para ajudar fizesse.
fizesse ali. Então você acaba fazendo isso. Como você comentou em relação a doméstico. Acontece muito acidente a doméstico. Não sei se o David vai lembrar da cena que aconteceu na hora. Não sei se sentiu dor, não sei o que passou na sua cabeça na hora do acidente. Mas o YouTube mudou muito. O YouTube mudou muito. Para quem não sabe, o YouTube ele ia acabar em 2020, se ele não mudasse a política dele. E quando eu fiquei sabendo do seu acidente, eu vi um vídeo no YouTube que logo quando lançou, tinha 2 pessoas te ajudando, você vai estar fazendo toniquete, prendendo a articulação ali, prendendo ali. Isso. E depois chegou, acho que uma mulher, foi uma mulher porque estava convertido. Foi uma mulher. Aí ela chegou com os 2 pés e falou assim, oxe, cadê o braço dele? Então, eu não sei se ela te deixou mais apavorado ou se você já sabia que o braço, você estava sem um braço. Ou seja, por mais que tenha sido uma via pública, isso também pode acontecer dentro de casa. Uma criança subindo e descendo. Então, como foi que você ficou na hora? Bem, quando eu sofri o acidente, eu vi o carro entrando. Então, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Então, meu primeiro gesto foi querer jogar pro canteiro central. Na época, não tinha ciclovia. Era só o piso mesmo e a saída de ar do metrô, né? Então, eu tava na ciclovia, sentido Consolação, e os cones já estavam colocados do lado sentido da Consolação, sentido Brigadeiro. Já estavam demarcando, né? Isso, que era o lado, no caso, da direção que eu estava indo, o lado oposto. Certo. Mas já estava demarcado. Eu estava na faixa do ônibus, no meu sentido, para minha segurança, né? Eu pensei, eu vou para a ciclovia, que já está isolado, ali não vai passar carro. E entrei para lá. Na terceira faixa de pedestre foi quando eu vi o veículo entrando. Isso eu passei por 1, 2, 3 faixas de pedestre. Na terceira, assim que eu passei, o farol abriu. E aí tinha uma fila de 3 carros ao lado dos cones, e 2 carros, um em cada faixa sequencial, né? Sentido da calçada. E quando o farol abriu, eu vi que o primeiro carro que estava na faixa de pedestre passou, já saindo. E eu continuei andando. E aí, de repente, o carro entrou. Eu só vi o cone indo para a via oposta, né? Onde eu estava. O outro vindo na minha direção e a minha primeira reação foi jogar para o canteiro central. Na hora que eu pisei no pedal, meu corpo levantou. Porque tava na marcha pesada, eu tava chegando no trabalho, eu ainda tinha 30 minutos para chegar. Eu tava a 2 km, então eu falei, vou tranquilo. Eu vou só aqui pedalando tranquilo até o trabalho. E quando aconteceu o acidente, eu não senti nada, porque eu já caí morto no chão. No momento do impacto, eu já caí morto no chão. Eu só lembro do carro vindo e mais nada. Daí eu só lembro já acordando no chão, com o Thiago do meu lado, falando comigo. Né? Eu não me lembro muito, eu sei que ele perguntou se eu estava bem, se eu lembrava quem eu era. Os princípios, os primeiros socorros, né? Saber se a pessoa está sentindo mais alguma coisa, fora as lesões que a pessoa já viu, né? E até então eu não sabia a gravidade. Eu sabia que eu tinha sofrido acidente, então me mantive calmo, até porque eu já tinha o curso básico de primeiro socorro, então sabia que não adiantava eu ficar nervoso, estressado ali naquele momento, que só poderia agravar a minha situação. E esse Thiago, ele tem alguma experiência? Isso. Ele tem ou não? É técnico de enfermagem. Ó, técnico de enfermagem. Tá vendo a importância? Aí agora entra esse cidadão aqui, ó. Essa é a importância de você, pelo menos, nem que você não seja técnico, mas saber o básico, né? Isso. Saber o básico, tranquilizar a vítima. Não vamos falar mal dos técnicos nem dos enfermeiros, por favor, gente. Não, pelo contrário, nós trouxemos pessoas aqui, uma pessoa que vai falar exatamente algo maravilhoso. Uma observação importante sobre isso. Técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, ou até mesmo médico dentro de um hospital, ele não tem obrigatoriamente o treinamento necessário para atender na rua, tá, gente? É importante que ele tenha, é extremamente importante que ele tenha, porque uma vez que ele é técnico e uma vez que ele é enfermeiro, ele assume uma responsabilidade gigantesca. Eu já vi casos, por exemplo, de um enfermeiro estar atendendo na rua e ele não ter o treinamento de APH. O enfermeiro e o técnico, eles são treinados para atender dentro do hospital. O intra, né? O intra-hospitalar. É para isso que eles são treinados, é para isso que eles estudam. Tem os técnicos e os enfermeiros que fazem APH, que fazem primeiros socorros, com certeza. Só me tira uma dúvida. Eu sou meio leigo. APH, o que significa? Atendimento pré-hospitalar. Atendimento pré-hospitalar. Vamos exemplificar. SAMU. SAMU faz atendimento pré-hospitalar. Ou seja, eles são profissionais do APH. Tanto no suporte básico quanto no suporte avançado em algumas ocorrências. O bombeiro, ele atende apenas suporte básico de vida. Por quê? Porque ele não faz atendimento de manobras invasivas. Por exemplo, ele não aplica um soro,
Tá? Ele não faz uma sutura. Então, ou seja, ele não faz procedimentos invasivos. O SAMU, quando tem um médico acompanhando, ele pode fazer. Então, ele se caracteriza como suporte avançado de vida. Então, ele faz porque o médico deu a ordem para ele fazer. Exatamente. Ou porque... No Brasil, o médico precisa dar ordem. Ponto. Era uma hierarquia, né? Tipo, ele tá em cima, tá embaixo, ele faz... Nos Estados Unidos é diferente, por exemplo. O técnico médico de emergência dos Estados Unidos, ele tem respaldo técnico e legislativo, por exemplo, para fazer uma infusão de soro na rua. Ele não precisa de um médico autorizar. Nos Estados Unidos, um paramédico, ele não é médico. Ele é igual o nosso profissional de APH aqui no Brasil. Mas ele é habilitado para fazer tudo o que for necessário para manter a vida. Mas isso é ruim ou é bom? Não. Se esperar uma ordem de alguém. Em partes é ruim, porque se eu tenho, por exemplo, uma vítima com uma hemorragia grave No meu caso. e eu preciso fazer uma intervenção rápida, não dá para mim ficar esperando a autorização do médico. E se eu faço uma intervenção nele, por exemplo, que seja fora do protocolo de suporte básico, eu estou cometendo um crime no Brasil. Então, a gente fica numa corda bamba constantemente. Eu vivo numa corda bamba constantemente, porque eu paro para atender na rua a qualquer hora e qualquer tipo de acidente. E isso é muito Fala ruim. daquele caso lá da estrada do Jaceguava, do cidadão que você ficou acho que 2 ou 3 horas aguardando chegar o socorro? A gente teve um acidente de moto fácil, né? Simples até, ele teve uma luxação do ombro, próximo de casa. O motoqueiro ele escorregou numa poça de óleo, na curva. Vou ser obrigado a falar mais uma vez. Explica pra turma o que é uma luxação. Tá. A turma, primeira habilitação. Luxação. Fratura, descontinuidade óssea. Então, eu tenho a estrutura óssea e o meio teve uma descontinuidade, ela separou. Luxação, só na articulação. Você tem um deslocamento, um desencaixe, tá, da articulação. Então, você basicamente perde uma parte do movimento parcial ou total. Tá? Então, Entenderam? isso seria basicamente uma luxação. Quando eu disse que é a pessoa técnica aqui, vocês estão entendendo por quê. O cidadão é muito técnico. Chavequeiro. Então, assim, ele teve uma luxação no ombro, a gente ficou aguardando. Isso era por volta de umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Eu tinha faculdade à noite. Parei para atender. Essa é a minha sina, não tem jeito. E fez todo o atendimento. Nós ficamos aproximadamente 3 horas esperando uma unidade do resgate. Quem chegou? O bombeiro chegou. A gente fez imobilização, pranchamos e colocamos do lado. Ah, mas por que a ambulância do bombeiro não veio? Porque ela estava em outra ocorrência. Então, quem estava mais perto da gente ali naquele momento? A unidade do SAMU. Mas por que a unidade do SAMU não foi atender, então? Porque eles estavam em troca de turno. Então, o SAMU, infelizmente, a gente tem essa coisa. Está muito próximo do turno, da troca de turno, eles não saem. Tem uma complexibilidade em relação ao atendimento. Ao horário, entendeu? Agora, isso é legislativo, isso é pessoal? Muita gente não dizer. entende, né? Porque teve uma cena... Isso acho que acontece em qualquer área. Teve uma cena que eu estava fazendo a guarda no quartel-general, e os caras fizeram... Tinha dado até um nome. Num posto de gasolina tinha um posto de gasolina bem de esquina. E nisso eu tô na guarita. Era 10 horas da noite, mais ou menos. Tinha nem trocado ainda a guarita, né? Tava esperando acho que uns 20 minutos. Chegou umas 20 motos. 20 motos. Todo mundo abasteceu de graça, colocou, foi embora. Aí daqui a pouco vem a reportagem filmando na frente do quartel-general. O posto é assaltado e o sentinela não faz nada. A gente não tem ordem de tirar de dentro para fora. A gente não pode. Então muita gente não entende. Mas por que o motorista de ônibus não desviou o caminho para poder socorrer a pessoa que está passando mal? Não. Por que ele não faz isso? Não pode. A gente tem, assim, ó, a gente tem aquele ditado, né? Cada macaco no seu galho, gente. Uhum. Não adianta. Se, por exemplo, eu tô fazendo um atendimento na rua, uma vítima grave, passa uma ambulância de transporte, ela tem um enfermeiro dentro. O que eles fazem? Eles ligam para a central pedindo autorização para parar. Se a central não autorizar, ele não vai parar. Não adianta, eles vão passar direto. Isso é omissão de socorro? É omissão de socorro, tá, gente? Porque Sim. ali dentro você tem um profissional habilitado.
E tá lá no artigo Mas 5º da ele, Constituição. exatamente, mas ele não pode parar. Ele não tem Existe autorização para parar. Exatamente. E muita gente não entende, aí muita gente Exatamente. fica, porque ele fez isso, ele fez... Bombeiro civil, por exemplo, ele tá dentro da empresa. Ele trabalha para uma empresa. Ele só é bombeiro civil do portão para dentro. Do portão para fora, ele é uma pessoa qualquer. Acontece um acidente na rua. Ele não pode sair da empresa. A não ser que ele tenha autorização para sair. Para fazer o atendimento. E quando nós então falamos... a gente tem essa hierarquia dentro do nosso atendimento. E quando nós falamos nessa questão, na questão em si, falamos de uma forma intrínseca de sentimentos, sensibilidade. E aí, David, qual foi Se eu não paro, eu fico a semana inteira pensando naquilo. Qual foi a sua... Então eu paro. A sua questão de sensibilidade, sua família... Como é que ficou trajetória familiar do ocorrido em diante? Bem, vou concluir aqui que a gente estava conversando aqui. Não, Mudou de assunto aqui. Não, Por mas favor. é papo envolvimento, né? É normal isso aí. Aí quando eu acordei, voltando ao assunto lá que eu tava deitado no chão, tinha acabado de acordar, o Thiago fazendo atendimento. Aí essa moça chegou. E aí falou, nossa, cadê o braço do moço? Tá vendo? É porque o YouTube tirou esse vídeo. É difícil achar ele. Eu tenho ele, mas é muito difícil encontrar em outros canais, né? De outros compartilhamentos. Até mesmo da emissora que tinha divulgado na época lá, filmando, tiraram o áudio dela falando. Mas eu tenho um áudio dela falando, cadê o braço do moço? Na mesma hora eu levantei a cabeça e olhei pro lado e vi que eu tava sem. E aí eu vi que ele segurava assim, ó. Eu não via a continuidade, eu vi que ele segurava assim. Então eu sabia que tava sem. E eu comecei a perguntar, cadê meu braço? Cadê meu braço? Aí ele disse, o braço tá aqui, eu tô apertando. E realmente eu sentia. Cada vez que ele apertava, eu sentia como se eu estivesse mexendo mesmo no meu braço. É síndrome do membro fantasma, isso. Só que aí eu falei, pode falar a verdade que eu vou ficar mais calmo. Aí ele falou, ó, seu braço, a gente não sabe, o meu amigo tá procurando, que era o Agenor que tava ajudando ele no primeiro atendimento. E não achou. E a gente ficou lá, quando chegou o amigo dele, eu vi que não tinha achado. Eu já estava mais tranquilo, que ele tinha me falado o que tinha acontecido, que eu estava Ele chegou a fazer tourniquet? Sim, ele pegou o cadastro do meu tênis, pegou um pedaço de pano, colocou e amarrou. E ficou fazendo... Porque na hora que ele chegou, quando ele saiu do metrô, na verdade, ele estava dentro do metrô, quando ele ouviu a batida de carro. Para ele, na cabeça dele, foi uma colisão entre carros, pelo barulho. Aí ele subiu correndo e viu que tinha alguém caído no chão. E aí ele não sabia o que tinha acontecido, porque eu tava com a barriga para baixo em cima do braço. Quando ele me desvirou, ele viu que eu tava sem o braço e também sem respiração. E sem batimento cardíaco. Caramba. E aí ele começou a fazer o procedimento de RCP por mais ou menos 1 minuto e meio, quase 2 minutos, ele falou. E aí foi quando eu retornei. E aí, se ele não faz esse procedimento primordial ali naquele momento, eu teria morrido, porque o resgate chegou depois de 45 minutos após o acidente. É tanto que quando eu sou removido, já estava de dia. O ocorrido foi 5h30 da manhã. Quando foi 6h40, eu estava indo para o hospital. Que foi o tempo que eu fiquei lá aguardando o resgate. E sem deixar de lado que é uma área nobre, aonde tem muito mais visibilidade, né? Então, né? É uma área nobre, muita visibilidade. Mas quantas unidades de resgate tem? Tem a da Consolação, que foi fazer o socorro lá. Exatamente. Mas assim, quantas unidades de resgate tem? Quantos acidentes tiveram no mesmo momento? Vários. Poderia ter sido vários. Quantos acidentes ocorreram 5 ou 10 minutos antes do seu? Ou que a ambulância estava chegando no hospital? Mas será que não falta também profissional nessa área? Não. O problema não é a quantidade de profissionais. É a quantidade, por exemplo, de trotes que ocorrem, também. Que hoje ainda é muito alto, embora a população ela esteja muito ciente do que acontece. Mas continua. Mas ele ainda existe, o trote ele ainda existe. Mas, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, na 23 de março. Se eu tivesse 10 ambulâncias destinadas somente para ela, um dia ia funcionar 2 só. No outro dia ia funcionar 3, 4. Ia ter dia que ia funcionar, ia ficar faltando ambulância. Ia faltar ambulância. Por quê? Porque simplesmente tem acidente mais do que a gente tem equipes de resgate. Não é porque falta profissional. É porque a quantidade de acidentes, o desrespeito ao trânsito, no modo geral, ele ainda é muito alto.
Eu vou dar um exemplo. Ontem. Foi ontem ou... Eu não lembro, acho que foi a semana passada. Eu tive um atendimento na rua onde na 23 o cara saiu de uma faixa e passou para outra e o motoqueiro bateu atrás. Quem tá errado? É o motoqueiro? O motoqueiro tá no corredor dele. Tem a faixa pintada. Por que bateu, então? Porque o motorista mudou de faixa. Sem prestar atenção. Não, mesmo dando seta. Ele tava falando, gente, eu tava dando seta. Eu falei, tudo bem, você tava dando seta, mas você fez a manobra numa curva, aonde você não enxerga 30 metros atrás. Então, E sem você contar tá a velocidade errado. que ali está, né? Não, o carro ali, naquele momento, ele tava em congestionamento, tava praticamente parado. Mas é a lei de Murphy. O corredor de lá, ele anda mais. Então, vamos mudar pra lá. Tentou mudar pra lá, o motoqueiro veio atrás e bateu. Por quê? Ou seja, ele tava numa velocidade e o motoqueiro em outra. Exatamente. Ou seja, o trânsito já tava parado. Exatamente. O motoqueiro, ele tava na velocidade da via. Os 60 km por hora. Mas dentro do corredor dele. E o motorista simplesmente passou pro outro lado. Dentro da curva. Gente, não dá tempo de se defender. E uma das coisas que muito você comentou do Moto trote... não dá tempo. Até Moto não dá bicicleta é tempo. difícil. Até Pessoal, bicicleta, aproveitando. muito É motorista difícil. entra sem dar seta, troca de faixa sem dar seta. Isso é muito Muito. comum. Aos muito- nossos pra nós é ouvintes complicado. aqui, a todos que acompanham, principalmente lá no nosso Instagram, mais de 1000 seguidores. Pessoal, vamos lembrar que existe penalidade no Código de Trânsito. Se você for pego, você poderá ter a sua habilitação suspensa e ter complicações. Vamos respeitar. O Código de Trânsito ele define, os maiores protegem os menores. Só que nós sabemos que está o inverso. Eu, menor, se eu não me autoproteger, Pra mais. infelizmente, eu serei sim, É jogar com a acometido do sorte, né? acidente. É jogar com a sorte. Então, isso é só um exemplo, tá, gente? Mas tem muitos. E Muitos. desculpa, Leandro, vale ressaltar e vamos resgatar um pouquinho da memória que até pouco tempo atrás nós estávamos tendo as autuações dos agentes que ficavam em cima das pontes com radar móvel, com a pistola. Ou em prédio, que eu já vi em prédio, dentro do prédio, só com binóculos e anotando. Ó, isso eu já não sabia. Olha só. Coisa nova. Olha, tá tá vendo? vendo, né? Isso já não Isso sabe. eu sei Corredor- porque eu corredor vi, de ônibus e já até era, tá conversei vendo, com o né? cara. Olha aí, tá vendo como Olha os é que é a corredores de situação? ônibus, tá vendo? E pessoal, vamos lembrar, existe sim uma regra de respeito, de lateralidade, 1,5 m de distância lateral. Ciclista, motociclista é sim um veículo ao qual tem maior critério de risco, não adianta. E nós temos aqui hoje presente uma pessoa que teve que mudar o seu comportamento familiar, projeção profissional e outros. Tanto que eu li na matéria, me corrija se eu estiver errado, e você comentou que até aprendeu a dançar, mas porque você não sabia dançar sertanejo ou alguma Isso. coisa assim? Na verdade eu não gostava de sertanejo, né? Antes do acidente eu só ouvia pagode, rap e samba. Rap é bom. E axé não vinha, não? Uma axé não vinha, não? Depois que você tá... podia depois ser dos rock, Guaraná, né? Você dança tudo, né? Até lambada. Podia ser rock Aprendi a também, né? dançar. Pô, Também via, rock também eu via. Aí, tá vendo? Tá Meu vendo? Deus, tá vendo? Aí, ó, já, entendeu? Dá pra perceber. É porque depois do acidente eu passei a ouvir outras músicas, né? Passei a gostar, né? De outros ritmos, porque logo depois do acidente, minha irmã chamou pra gente sair pra poder esparecer, sair um pouco da rotina de ficar em casa, né? Porque Certo. logo depois que eu saí, a minha rotina era hospital, casa, que eu tinha que fazer tratamento e depois tinha que ir pra fisioterapia. E, quer dizer, eu passava o dia inteiro indo pra hospital e voltando pra casa. E aí, depois de um tempo, ela me levou pra um sertanejo. Eu não O sabia tratamento dançar nem ficou nada. um longo período? Eu levei até o máximo que eu falei assim, ó, daqui pra frente eu consigo sozinho, que foi os 8 meses. Que Certo. Já foi o tempo que eu já não sentia mais muitas dores, já tava fazendo as minhas atividades, tanto que quando eu sofri acidente, quando eu retornei pra casa, eu não conseguia sequer abrir uma pasta de dente pra escovar o dente. Então minha mãe que fazia tudo. Porque basicamente. Você ficou dependente. Você não é canhoto. Isso. Você não é Não, canhoto. era Tem que destro, aprender de novo, né? Além de ser destro, eu tinha perdido a força da mão por conta do acidente. Eu quebrei esse dedo, ó, ele é torto, por conta do acidente que teve um pino aqui e outro saindo aqui. O pulso, ele tem um problema já, ó, a diferença. Se eu fizer aqui, ele fica movimentando. Ele Caramba. não tem tanta força que nem quando era normal, né, sem acidente. A sua esposa já estava grávida na época, não, né? Não. Meu filho tem 1 ano e 4 meses, Ah, tá. né? Então o acidente já vai fazer, vai fazer 10 10 anos no ano anos, que né? vem. Certo. Então só tem um filho só. Isso, só um filho. Eu pensei que você tinha outros filhos.
Não, só um filho. E só. sua mãe como ficou sabendo da notícia? Minha mãe, do quê? Do filho ou da Não, filha? do acidente. Eu ia perguntar. Não, ainda bem que ele fez a pergunta. Porque... Seja específico. Então já viu, né? Porque O Papo em Movimento. o Papo em Movimento ele tá ligeiro. É porque o que eu faço essa pergunta, cara, é porque assim, inclusive hoje eu vou dar aula de primeiros socorros. E Você é habilitado pra isso, né? De primeiros socorros? Sou. Ah, Temos ali o primeiro socorro, tudo ali. Então, damos ali o básico. Se é habilitado, não perguntei se tem primeiro socorro. É. Aí que acontece? Não, aí qualquer situação que tenha envolvido com um acidente, com o veículo ali, eu fico muito emotivo, porque eu fico pensando na família. Eu falo em direção defensiva sobre isso, falo em tudo. Então, imagina, você, não sei se sua mãe estava trabalhando, provavelmente estava indo para o trabalho, recebeu a notícia que seu filho sofreu um acidente, você não sabe a gravidade que tá, como é que vai lidar com isso, como é que vai daqui para frente, vai ter que mudar muita coisa dentro de casa, certo? Coisa que você fazia sozinho, agora você depende dela, como você falou, até pasta de dente. Então, como foi que sua mãe reagiu? Como que ela ficou depois? Bem, eu não morava mais com a minha mãe, desde os 16 anos eu pago aluguel, eu sempre trabalhei, eu saí da casa da minha mãe com 13 anos, eu fui morar no Ceará, fiquei 3 anos no Ceará. Assim que eu retornei, eu fiquei acho que 8 meses com ela. Que aí eu comecei a trabalhar e aí com um amigo a gente foi pagar aluguel. E daí pra frente eu não morei mais com a minha mãe. É porque eu me lembro que ela, quando você teve acidente, você apareceu lá no quartel e eu me lembro dela. Que ela tava lá, até tirou uma foto com ela, tudo. Aí eu falei assim, imagina a cabeça da mãe como deve estar, né? No caso, foi um choque grande, porque ela é uma pessoa que trabalhava, né? Trabalhava de doméstica, acorda cedo todo dia, mesmo que ela não trabalhe, ela acorda às 6 horas da manhã. Minha mãe é desse jeito. Mesmo Nordestina? que eu não trabalhe, Nordestina? Mesmo Nós que nordestinos não somos trabalhe, assim. às 6 horas da manhã ela tá acordada. E no primeiro jornal da manhã ela já viu minha foto estampada no jornal, do SBT lá, que... O meu RG, né? A foto do meu RG, que eu tinha sofrido acidente. Ela ficou sabendo, então, E pelo não jornal. não deu tempo nem de ligarem pra ela. Até porque eu só fui pro Hoje é hospital muito rápido. 6h40. Hoje é muito rápido. Tanto que eu só hoje fui é pro muito hospital rápido. 6h40. Mas a reportagem saiu às 6 tava lá? horas. E o meu acidente foi 5h30. Quer dizer, em meia hora minha cara já tava no jornal. Minha mãe já viu. Minha sobrinha que ficava com ela também viu de manhã, porque meu irmão deixava ela com minha sobrinha com a minha mãe para ela cuidar enquanto ele ia trabalhar. E até minha sobrinha falou: olha, o tio. E foi muito doloroso para mim quando eu cheguei, saí do hospital, que eu era muito apegado a essa minha sobrinha, que a gente brincava direto. Então, era muito apegado a ela, que morava perto, então todo dia eu brincava. Quando eu cheguei, ela ficou com medo de mim. Isso me doeu muito, porque eu imagino o meu filho olhando para mim e assim não me reconhecendo. Caramba. Foi muito doloroso para mim saber que ela, por mais que gostasse de mim, sabia que era eu, mas por falta de um braço, ela É o caso estranhou, que eu falei, como é que ficou a situação, não queria, né? não queria chegar muito o perto. trauma emocional. E é muito aí pesado. eu tenho aquele trabalho de reconquistar ela de novo, mostrar que sou eu, continua sendo eu, só Sim. que sem o braço. E ali no começo foi um pouco difícil saber que ela se assustou, né, com a minha situação. Acho que... Quantos anos ela será tinha? que é meu tio? Acho que ela tinha 1 ano e 4 meses. É muito novo pra poder saber. Novinha, Tipo, pra saber, eu sou preconceituosa. assimilava, Não assimila você. nem Mas assimila. ela olhava pra mim, Ninguém. ela olhava assim, com a cara assustada, tipo, cadê meu tio? Cadê meu tio? Tipo, ela via eu todinho, mas olhava Você com a cara pode fazer isso assustada. com criança com barba. Você tá com a barbona aqui, daqui a exatamente. pouco você tira a criança. Quem Tipo, é? Quem é você? É. Isso acontece muito, é natural. É. E Não meu tira a trabalho barba. foi esse. Não tira. Foi voltar com tudo. Foi assim que eu saí do hospital. Eu falei, vou me recuperar o quanto antes pra me sair das costas da minha mãe, porque ela teve que sair do trabalho pra cuidar de mim. Ela largou o trabalho pra cuidar de mim. E isso também me doeu muito, saber que ela abandonou o cotidiano dela, que era trabalhar, ganhar o ganha-pão dela, pra cuidar de mim. Mexeu com a estrutura familiar, não Tudo. tem como. Eu Ah, pagava mexe, aluguel, não eu tem tive que jeito. parar do aluguel e morar com ela. Aham. Então, nesses 8 meses, o meu foco era se recuperar o quanto antes e sair das costas dela. E deixar que ela possa viver a vida dela sem precisar cuidar de mim. Sendo que eu já sou independente desde os 13 anos, ela já se acostumou, eu já me acostumei. E foi o que eu fiz. Deu 8 meses, eu já pedi alta na fisioterapia. Falei, ó, eu estou bem, eu vou pedir alta para abrir vaga para outra pessoa que precise. Certo. Porque, além de mim, tem outras pessoas que também passam pelo mesmo problema que eu, ou pior. E eu pedi alta da fisioterapia e continuei fazendo por conta própria. E daí pra frente eu fiquei, acho que 2 anos sem trabalhar, somente focando assim, no que
seria bom pra mim, porque eu vi a minha... Quando eu sofri acidente, eu vi minha vida passar sem aproveitar nada, porque no momento eu só trabalhava e estudava. Como é que mudou a chavinha mental para você se projetar para as Paralimpíadas? Isso aí, ele veio no 2018, que eu participei da primeira prova, essa daí do Solar, da FBR. Essa aqui? É. Eu fui participar, eu tava com a bicicleta Aro 26, de alumínio, pneu Slink e o de cravo. E eu fui pra cima dos caras lá, com todo mundo, com aro 29, pneu de cravo, vambora. 37 quilômetros, beleza. Fui lá, 5º lugar. Falei, ótimo, com a bicicleta dessa, 5º lugar, acho que eu consigo mais. E eu não continuei no mesmo ano, né? Porque foi no final do ano essa prova e aí entrou 2019. Certo. E aí eu ia começar a participar. E aí foi quando apareceu a oportunidade de parceria com empresa de seguros. E aí, quando ia começar as competições, já com esse patrocínio para me poder participar, porque tudo é gasto. Você vai para qualquer lugar, você gasta gasolina, você gasta pedágio. Dependendo se você tiver que se hospedar lá, você gasta com isso também. Então hoje é tudo muito caro. O seu patrocínio tá legal? Precisa de mais? Como é que tá a situação? O que você tem a dizer para a galera? Bem, o meu patrocínio hoje, eu tô com 3 empresas que estão patrocinando. Eu preciso de mais, sim, com certeza. Como é que a turma te acha? De repente, alguém que não tem a mínima noção, mas vai, né, encontrar a gente aí no Spotify, no YouTube, né? Fala como é que a turma te acha. Eu tenho um canal no YouTube, né, que às vezes eu coloco vídeo lá de treinos, de bicicleta, ou já tem alguns vídeos do cotidiano também. No David, é mais fácil procurar pelo um vídeo que eu fiz, que é Ciclovia Não é Wi-Fi. Que foi um vídeo que eu fiz na ciclovia. Ciclovia não é Wi-Fi? Legal. Eu tinha um motoqueiro parado na ciclovia. Parado mesmo, estacionado na ciclovia e eu vindo pra passar e do lado o trânsito de carro, um monte de carro passando. E aí eu falei, amigo, vai, estaciona sua moto lá na calçada lá, porque você tá atrapalhando o fluxo das bicicletas. Ele, não sei o que, começou a brigar. Eu falei, o quê? Calma aí, eu deitei minha bicicleta no chão, peguei o celular e falei, amigo, vai pra sua calçada lá e sai da ciclovia. Aí na hora, acho que ele percebeu que eu tava gravando ele, já começou a reclamar baixinho e depois foi tirando a moto. Quer dizer, o que eu fiz, o medo dele foi ele ser gravado e compartilhado. Mas mesmo assim eu fiz, porque foi uma falta de respeito. Eu falei com ele de boa. Tipo, na educação, ó, você tá atrapalhando aqui, meu. Você não quer que os carros te atrapalhem na rua, então também não atrapalha as bicicletas no espaço das bicicletas. Vamos ter uma empatia, né? Foi ignorante comigo, eu falei, não posso deixar passar. Aí eu peguei, fui filmar e fui falar com ele. Aí ele começou a se tocar e ele tava mexendo no celular. Ele tava mandando mensagem, ele não tava procurando ele. Ele tava mandando mensagem no WhatsApp. Quando eu passei por ele, eu vi. Uhum. E aí com eu falei, nome mesmo? não posso deixar, porque o cara, ele tá diretamente... Ciclofaixa não é Wi-Fi, alguma coisa assim, né? Ciclovia não é Wi-Fi. Olha aí. E aí, depois daí eu falei, não, quando acontecer de novo, vou fazer de novo, porque a pessoa só se manifestou através do medo. Uhum. Ela só saiu dali por medo de represália de outros ciclistas, ver ele na rua e... Tá, uma coisa que é interessante a gente sempre mencionar a todos da área da saúde, independente da sua formação, do seu ponto de vista ou a sua interseção. Mas como é que você se sentiu recebido pelas pessoas que ficaram sabendo que você era o jovem que foi acometido pelo acidente? Aonde? Porque... Nos lugares onde você passou, porque assim, infelizmente ainda tem o destrato quando é um cidadão comum e aquele outro que virou mídia. E você passou por um monte de pessoas que... Não, esse aqui é o cidadão que foi atropelado. Como Seja mais objetivo, você ficou famoso. Me fala agora como que você foi recebido. Bem, na verdade eu não fiquei famoso. Talvez eu fique competindo aí. Uma fama. Exatamente. Muitas vezes eu falei isso em entrevista, né? Quando eu sofri acidente, o pessoal fala, e agora essa fama? Eu não tô famoso. Infelizmente, fiquei conhecido por algo que aconteceu comigo. Trágico, infelizmente. Trágico, mas que eu fiquei conhecido. Então, ali eu não sou famoso. Ali eu fiquei conhecido. Exato. Famoso eu vou fazer quando eu ganhar um campeonato importante. Que vai ser ano que vem. O pessoal vai ver assim, ó, ele conseguiu, ele foi um campeão. Ali você começa a fazer sua fama. Você era ciclista antes do acidente? Eu pedalo desde os 13 anos, que foi quando eu fui pro Ceará. E lá eu tinha que buscar água. Porque não tinha água encanada e não tinha energia elétrica. Então eu tinha que buscar água no Cacimbão, que é o poço que fala, né? Aqui lá é Cacimbão.
Era 6, 7 quilômetros, tinha que ir e voltava com 60 litros de água na garupa. Então era 4 viagens na parte da manhã e se de tarde precisasse, dava mais 3. Caramba. Então, e fora a criação dos bichos, que era bem longe, que lá conta por légua, né? A criação mais perto era 7 léguas. Então tinha que andar 7 léguas pra chegar lá, colocar água pros bichos, e de lá ir pra outro roçado que ainda é mais longe, pra pôr água pro gado. Caramba, que trajetória, e né? ali eu comecei a gostar da bicicleta, né? Foi dali que eu peguei gosto. Aí quando eu vim pra São Paulo, meu irmão tinha uma bicicleta Speed Caloi parada. Eu falei, você não tá usando? Você não vai arrumar? Presta pra mim trabalhar. Ele falou, pode usar, é só arrumar. E aí eu comecei a andar em São Paulo por conta do meu irmão. Fazendo as que me deu a entregas. bicicleta. Não. Na época eu trabalhava de camelô no centro de São Paulo com ele, só que ele ia de ônibus e eu ia de bicicleta. E aí, quando eu arrumei um emprego registrado, eu ia pros empregos de bicicleta. Então, minha locomoção, a maioria das vezes, foi de bicicleta. Poucas Bicicleta vezes é vida. eu usava Bicicleta é ônibus. vida. É isso pra que ir eu ia trabalhar. é mais mencionar rápido. agora com o Leandro. Leandro, você que é a pessoa que conhece a respeito, quando as políticas públicas ela fala para priorizar o ciclismo, nós sabemos que a cidade ela não é desenvolvida para, infelizmente, essa modalidade. Infelizmente não. Infelizmente, São Paulo ela não é projetada para isso. Né? É feito algumas coisas, né, para melhorar, que nem, por exemplo, as ciclovias, mas ainda assim é muito pequena. E qual é o ponto benéfico, como muitos conhecem, muitos sabem, mas nada melhor do que a palavra de um conhecedor, os pontos benéficos para a saúde sobre a questão da bicicleta? Olha, a bicicleta em si, o treino adequado. Quando a gente fala de treino adequado, a gente fala de uma regra. Não é só subir em cima da bicicleta e sair andando. Exatamente. Porque tem um monte de louco aí que faz o que fez. A diferença. Qual é a diferença, então? É assim, ó. O ajuste de uma bicicleta, por exemplo, ela é coisa de 1 centímetro. Pode definir se você vai ter uma lesão ou se você vai ter um fortalecimento. Então você precisa ter uma pessoa, um profissional que conheça e faça isso para você. Ah, mas eu não vou ser ciclista. Não importa. Você sempre teve Você esse vai profissional ser- que fizesse o ajuste? Não, antes do acidente, eu só tinha a bicicleta e a mochila. Não usava nem capacete. Exato. Então, mas Que mas eu só não tinha, né? eu só vou andar final de semana. Tudo bem. Tenha uma bicicleta ajustada certinha. Pelo menos você não prejudica seu joelho. Você não prejudica sua coluna, você não prejudica seu ombro. Quais são os benefícios? A bicicleta, ele é um exercício aeróbico, no modo geral, só que com uma diferença, ela não tem impacto. Aham. Ela não tem impacto nenhum. Você tem um fortalecimento muito grande nas pernas, você tem um fortalecimento muito bom cardiovascular, Certo. que é o mais importante de tudo, e você tem uma queima de calorias muito intensa, quando feito da forma correta. Ter uma bicicleta não é ser ciclista. Andar de bicicleta não é ser ciclista. Tá? Andar de bicicleta é ser cicloturista. Ah, mas o cicloturista também tem que ter uma bicicleta adequada? Sim, tem. E hoje a maioria das pessoas não tem a mínima noção disso. Pô, na verdade, eu não diria nem pra você hoje. Na época que eu fui ciclista profissional, também não tinha. Isso foi ano passado. Não, o que ele falou, eu gosto de exaltar. E ele Não, tá cheio de falando graça, também com ele. propriedade, que ele também não, era sim. ciclista. É que nem muita gente achar que todo mundo é motoboy. Ciclista, quando eu fui ciclista, Então, gente. quando você era ciclista, você fala com Não é que todo propriedade, mundo você acha também assim, era ó. ciclista. Todo mundo fala, esse motoboy. Não, tem o motoboy e tem o motociclista. tem o Exatamente. motolouco. Tem o motolouco. Não, tem o motociclista e o motoqueiro. É, o motoqueiro. E o motoloco. O motoloco, é. Então a gente tem as 3 características. Tá? E tem uma grande diferença entre os 3, hein, gente? Sim. Muitas. O motoloco, vira e mexe, eu socorro um ou outro na rua. O motociclista também, de vez em quando, um ou outro. Motoqueiro, eu nunca socorri nenhum. Motoqueiro não? Não, motoqueiro não. Por incrível que pareça, motoqueiro não. Cara. Motoqueiro, normalmente, ele tá envolvido com motoclube, né? Então a gente considera eles motoqueiros. Ah, não, motoqueiro, ele. Então, é que nem muita eles gente têm- acha, vou eles- fazer uma eles viagem têm de moto. Eles têm uma visão diferente da moto. Né? Eles têm um respeito diferente pelo trânsito, pelas pessoas e pela moto em si. O motoqueiro é aquele que trabalha com a moto. O motociclista, ele é aquele cara que trabalha com a moto. Então ele sempre está correndo.
Isso é verdade. O ciclismo também tem motoqueiro, não. benefício. Eu tive benefício com o ciclismo também na coluna. Por conta do meu acidente, o médico falou, ó, por conta da descompensação de peso, você vai acabar tendo um desvio de coluna. Certo. E aí, pedalando, eu acabei eliminando esse problema de desvio, porque eu sou obrigatoriamente ficar alinhado em cima da bicicleta. Então, a minha lombar, ela ficou muito rígida e alinhada. Então, por conta da compensação, eu até tenho diferença um pouco no ombro, mas porque automático meu ombro sobe. Às vezes eu tenho que olhar e baixar ele, porque é automático. Uma Aproveitando. curiosidade, eu pedi uma curiosidade. Só uma curiosidade. A grande maioria fala isso quando pede um membro. Você ainda sente que o braço tá no... Síndrome do membro sim. fantasma. Se eu quiser, sim. Porque o meu colega, ele... Você ouviu o que ele falou? O quê? Não, eu ouvi que ele falou mais. Qual é o nome da síndrome? Síndrome do membro fantasma. membro fantasma. Isso. Porque meu colega, ele perdeu o dedinho do pé ali, né? O dedinho e tal. Aí tava assim, ele falou, mano, tá chovendo, eu tô sentindo água batendo no meu dedinho. Eu falei, vai admitir ele. Eu tô sentindo sério mesmo. Eu falei, para, Na verdade, não é água, é choque. Isso é Ah, normal. choque. A gente tem um choque, porque é como se fosse a gente mandando um sinal movimento, nervoso. só que chega no final ele não tem. Então você sente um choque. Ah, entendi. Aí é normal. É tanto que meu braço, se eu, ó, calma aí. Ele tá assim, ó, dessa posição agora. Ó. Do mesmo jeito que tá esse braço, tá esse aqui. Aí se eu quiser fazer qualquer coisa que eu fizer aqui, eu posso fazer aqui, ó. Ah, Aí eu te mostro o que eu faço com esse. Só que aí entendi. você só vai ver eu fazendo com esse. Mas eu consigo sentir o mesmo movimento igual aqui. É percepção, né, do movimento. Nessa questão aí... Tem gente que sofre com dor a vida inteira. Tem gente que sente o mesmo, mas o membro fica caído. No meu caso, provavelmente pelo fato de ter sido bem colado mesmo o membro aqui, eu sinto ele como se tivesse dobrado. Então, como se tivesse puxado o nervo e dobrado o braço, né? Então, na Tem verdade, gente que eu sente acho ele que esticado. eu acho que você sente ele, na verdade, no momento anterior ao trauma. Você tem a percepção de memória do membro curvado, dobrado, antes do trauma. Então, isso permanece. Algumas explicações sobre a síndrome do membro fantasma. Acaba sendo meio que a memória fotográfica? Que... É mais ou menos uma memória do corpo, né? Você tem uma memória do corpo e a última memória que você tem é do membro curvado. Por exemplo, eu já vi reportagens, inclusive, de pessoas da guerra nos Estados Unidos que perderam a mão com explosão de granada. E como que ficou a mão? A mão ficou fechada. Mas ele não tem a mão. Tá? E qual que é o trabalho de fisioterapia para esse tipo de situação? Ensinar a estrutura ao cérebro que ele tem que abrir a mão, mesmo a mão já não existindo. Por quê? Porque a última memória que ele tem é da mão fechada. Então, você provavelmente sinta como se ela tivesse curvada, exatamente porque no momento do acidente, o braço pode estar curvado. É um comando físico para uma ação abstrata. Porque não tá lá? No caso, a gente faz o espelhado, né? Na fisioterapia, a gente coloca o espelho aqui e faz o espelhado. Uhum. No meu caso, esse movimento que eu fiz até aqui é o máximo que o cotovelo vai e os dedos eu consigo mexer alguns, né? Certo. Só não o anelar que eu não consigo mexer. Eu não sinto ele. É o único que eu não sinto na mão. O resto, todos os dedos eu sinto, a palma na mão. Às vezes coça. Aí pra coçar, como é que coça? Não tem como coçar. Nossa, aí que bagulho tem loucamente, que né, ficar coçando velho? aqui. Aí às vezes faz ferida de tanto coçar, porque você não consegue matar a coceira. É percepção Agora, do sistema o nervoso. pior que eu já tive em questão da perca do meu braço foi um choque constante, que eu fiquei a noite toda sem dormir com o braço dando choque mesmo. Ponhava gelo para poder amenizar, 2 bolsas de gelo sistema não nervoso. resolvia. E assim, doía muito, porque incomodava o corpo todo. Era uma dor que começou a incomodar só o braço, depois começou a passar. Por isso eu já estava exausto de tentar controlar aquele choque que dava. E era muito... Foi só 2 vezes que aconteceu, graças a Deus não teve muita frequência. Então, e aí quando eu perguntei pra você, né, da situação, da questão de mudar essa chave, da onde surgiu a vontade do Muay Thai? O Muay Thai, na verdade, antes do acidente eu já fazia algumas lutas, né? Eu já fiz capoeira e tava no boxe antes do acidente. Então, quando eu sofri o acidente, a minha irmã fazia o Muay Thai, então eu comecei a fazer com ela. Aí eu comecei a gostar porque eu vi que juntou 2 coisas que eu gostava, que era o boxe e a capoeira. Ela te caminhou pro Muay Thai e pra dança, né? Isso. Primeiro ela levou pra dança, aí depois ela conheceu Ela o cara, é mais velha? o professor. Ela é a segunda mais velha, né? Tem uma mais velha que ela, tem um irmão, tem outro e depois vem eu. E aí meu pai tem mais 3 mais novos. E ela que é a família, né, cara? Foi com a família que a gente consegue se recuperar muito mais rápido, que ela faz você
fazer coisas que você achava que talvez você não conseguiria. No meu caso, a minha chave mudou lá no hospital mesmo. Quando eu sofri um acidente, a médica veio que eu me acordei a primeira vez, já meio dia e pouco, depois que não tinha mais condição de implantar o braço. Certo. Ela falou, ó, a partir desse momento, você é uma pessoa especial. Você não vai poder fazer mais as coisas que você fazia antes. Aquilo ali doeu. Quando ela falou aquilo ali pra mim, doeu. Eu falei, pô, como é que eu não vou fazer o que eu fazia antes? E aí eu fiquei na minha cabeça, não vai ser assim. Eu tô vivo, não vai ser assim as coisas. E aí, quando eu saí do hospital, aí eu falei, vou sair o quanto antes dessa recuperação, que foi os 8 meses que eu me recuperei. E aí eu tinha ganhado a bicicleta numa bicicletaria, 4 meses depois que eu saí do hospital. Minha mãe não queria deixar eu andar. Ela acorrentou a bicicleta na garagem. Um medo, nada Ela mais que natural. acorrentou pra mim não andar. Aí só que eu falei, eu preciso voltar a fazer minhas coisas, não tem como ficar parado. Por que eu pensei em voltar a andar de bicicleta logo depois do acidente? Porque quando eu estudava, perto da escola tinha um menino que acho que teve AVC ou aquela doença paralisia infantil. E ele andava de bicicleta e ficava até empinando. E ele tinha um problema no braço e andava provavelmente por causa da perna também. Uhum. E eu vi aquele moleque andando na rua, o moleque é bom, o moleque comigo é bom. não vai ser diferente. E aí, anos depois eu sofri um acidente e falei, na verdade Se você não ele pode... conseguia, por que eu não? Você não pode usar, na verdade, a ausência de um membro como pretexto. Sim. Vai e Muitas pessoas faz. fazem isso. Não deu pra Não, fazer? sim. Pô, beleza. Articula uma outra forma. Não é um pretexto. Tem pessoas, por exemplo, que infelizmente não têm também, por causa de trauma ou por causa de outros problemas, que usam isso como pretexto pra não fazer nada. Exatamente. Ah, eu Sim, não consigo. Aquela palavra eu não consigo. Ele te bloqueia de tudo, né? Só os coitadinhos. Exatamente. É muito mais fácil falar eu não consigo. Pô, vai lá e faz, gente. O que você falou Tem da gente- granada e tem- de perder... Pode terminar. Tem gente que tem os 4 membros e fala eu não consigo. O da granada e que perdeu a mão e anda de moto de bicicleta, tava falando, tem um vizinho lá, que mora lá próximo de casa. Natal. Só Natal, Ano Novo. A gente apelidou ele de mãozinha. Por quê? Na hora de jogar a bomba, falhou. Ele foi pegar, estourou a mão dele, estourou todos os dedos. Todos os dedos. Estourou todos os dedos da mão, tal, aí nos correria levou pro Uma hospital. pena, né? Aí, hoje, ele pilota a moto. E aqui é pra acelerar, ele acelera. Sem ter nada, ele consegue acelerar. Como? Ele consegue acelerar. Pode ir lá. porque- Então, Tem um cara que faz dá pra entrega de fazer. moto no teu Você braço não, também. Você não precisa, na verdade, dos dedos pra acelerar. Com a palma da mão, se você fizer isso É. aqui, você acelera. Aí quando porque você ele porque acelera. o Mas ele acelerador perdeu é só os dedos, sensível. é isso? Perdeu todos os dedos, tudo isso É. aqui, ó, sem nada, ó. Tudo isso aqui, ó, sem nada. Ah, tá. Perdeu todos os dedos. Só a E ele palma. consegue, ele só ainda consegue. Aqui, ó. Dedão também? Dedão também, perdeu todos. Aí eu fiquei olhando assim. Mas é porque o acelerador é sensível. Dá pra colocar a mão em cima, por exemplo, Apoiar fazer e assim. acelerar. E você consegue. Tudo bem que você não consegue arrancar. Arrancar. Desse jeito. Mas ele você criou habilidade. consegue- mas exato. É treino. Adaptações, a gente Adaptação, faz treino. adaptações. Exatamente, é treino. Você tem que treinar. Ah, mas ficou intocado dentro de casa, eu perdi. Não, foi lá fazer alguma coisa. Corre atrás, treino. gente. Corre. Você continua com um grupo de ciclistas de São Bernardo? A EVB, infelizmente, não tô conseguindo por conta do meu filho, né? Que eu cuido dele o dia todo. Aham. Aí minha esposa, ela trabalha com pintura de carro. Então, ela, às vezes, passa do horário. Então, eu acabo que não conseguindo fazer nada no horário da noite. Eu tenho que fazer de madrugada. Então, pra me treinar, eu tenho que sair 4h30 da manhã pra chegar em casa antes das 8. Entendi. Melhor horário. Porque antes das 8, ela tem que trabalhar. Então, eu tenho que sair de madrugada no escuro e voltar já amanhecendo. Você tem ali uma agenda bem próxima do que como fazer, por que fazer, como é que agir, porque o meninão deve exigir muita energia sua também, né? Tá, agora que ele tá andando e correndo pra todo lado, é só deixar uma madeira de água num canto, o TT pronto pra dar pra ele e deixar correr. Porque enquanto não gastar energia, o bicho não dorme. Ó, eu tô morrendo de sono, ele não deixou a gente dormir de noite. Ele foi dormir, deu 1h da manhã, ele acordou tossindo. Aí acordou e acordou. Uhum. Ficou até as 4 da manhã acordado. Eu falei, meu Deus do céu. Acabou com a sua E energia. assim, eu já fico com ele, né, à noite. Pra minha mulher poder dormir, eu fico com ele às vezes até às 3 da manhã. Eu vou entregar pra ela já quando ele tá com sono. Com todo respeito a você e a família, qual é o nome da sua esposa? Chris Lane. Crislane, um forte abraço. Você tem um companheiro aí sensacional, viu? Pelo que a gente tá tendo a oportunidade, parabéns pela família linda aí. Uma coisa é certa, é guerreiro. Tem que correr atrás, porque atualmente tem um filho, né? A gente, quando tem uma responsabilidade maior, a gente se preocupa muito mais. Quando era só eu, a minha preocupação era só comigo. Agora tem uma família, a preocupação ela
mais que dobra, né? E você falou algo que é extremamente importante, eu gostaria da opinião de ambos, porque assim, o que vocês poderiam dar como sugestão, conselho ou ponto de vista para os jovens que se aventuram de uma forma não tão correta em cima de 2 rodas não motorizadas? Quais são as experiências e orientação? A vida é curta, cara. Se você não tiver responsabilidade, a vida é curta. Olha no olho do cidadão lá e fala. Se você não tiver responsabilidade, a vida é curta. Porque eu com bicicleta, mesmo responsabilizado dentro da ciclovia, quase perdi a vida, né? Eu tive a vida recuperada. Mas se não fosse aquele rapaz, tinha perdido a vida. Por quê? Porque tinha um motorista atrás do volante irresponsável. Da minha parte, como ciclista, eu também já sofri um acidente muito grave. 2, na verdade. Uma sequência um do outro. Eu diria para vocês o seguinte: a cabeça muda, viu? Quando você vê a sua vida indo embora e voltando, a sua cabeça muda. Então isso é algo que eu não desejo para ninguém. Muda ela antes. Exatamente. Porque às vezes você não vai ter a chance que eu tive ou a chance que ele teve de voltar. Qual uma dica de comportamento seguro para esses jovens? Vocês que estão em cima de 2 rodas não motorizadas. Evita ficar saindo da ciclovia. Respeita a sinalização de trânsito. Tá? Infelizmente, você tem que pensar por 2, 3. Porque você tem que pensar por você. 3 passos Você tem que pensar pelo motoqueiro que vai passar do seu lado. Você tem que pensar pelo ônibus que vai passar do seu lado. Pelo pedestre. Pelo pedestre que está na sua frente. Pelo carro que está do seu lado. Você tem que pensar por todos. Porque esse equipamento hoje em dia... Deixa a pessoa cega. Exatamente, ele deixa mesmo. Então, assim, pense por todos. Você tem a obrigação de pensar por todos. Principalmente aquele que está esperando você chegar em casa vivo. Exatamente. Pessoal, então, Exatamente. lembrando numa situação muito importantíssima, estamos falando da questão de ciclismo. A cidade ela não é projetada, temos calçadas com muitas irregularidades, aonde não há calçadas. Vamos falar para a questão da Zona Sul, onde nós conhecemos muito bem, que é a região do Capão Redondo, Ângela, adjacências. Nós sabemos que lá tem lugares que você mal passa o carro. Não sei aonde você mora, se é bem assim. Acredito que é tanto quanto igual ou pior. É igual a todas as regiões, né? Mas eu já trabalhei com entrega, eu já entrei em lugar ruim. Ruim que, assim, pra você passar até de bicicleta, mountain bike é ruim. Certo. E ainda você tem que dividir um espaço com o carro estacionado, o carro querendo vir, o carro querendo ir. Acho que prudência na vida, no cotidiano. Acho que quando você leva a sua vida com prudência, você evita muitas situações. Quando você está com prudência, você se evita a se pôr em risco. Vamos supor, se eu vou sair da ciclovia sem olhar, eu estou me pondo em risco. Eu não estou pondo em risco só a minha vida. Até a do motorista atrás, se ele for desviar de mim e acabar atropelando o motoqueiro que está do outro lado, ou se ele se perde, joga na calçada e atropela o pedestre. Então, a minha prudência faz com que outros em volta não se perca também e não cause nenhum tipo de acidente. Eu acho que a prudência, desde quando você sai de casa até quando você retorna, se você leva a prudência e responsabilidade desde o começo ao fim, você evita, acho que 99% do risco de se acidentar ou de causar algum tipo de acidente. Como você está nesse momento muito mais comum com a galera de bicicleta, começaram a colocar uns adesivos nos transportes coletivos, o motorista pode estar não te vendo. E chegou a reparar já esses adesivos ao lado? Tem Um olhinho lá? bastante, tem bastante. Sim. Como se fosse resolver alguma coisa. Então, qual a sua opinião sobre isso? Ou o que você já ouviu falar sobre essa questão? Na verdade, você colocou um adesivo não quer dizer que está resolvido o problema. Quer dizer que Exato, você colocou um adesivo. Agora, o que vai mudar é quando você passa a responsabilidade do motorista para ele entender o ponto de vista de quem está fora do ônibus. Porque o motorista, ele tá aqui focado na frente, o ônibus é grande, tem pontos cegos? Tem. Mas se ele está atento do começo ao fim, ele vê tudo que está acontecendo ao redor dele. Então, se você passa o treinamento pro motorista, fala, tem que tomar cuidado. Você sabe quais são os pontos cegos? Então você preste mais atenção. Se você não consegue ver daqui, dá uma puxadinha para ver. Muda um pouquinho a cabeça de posição. Um ônibus articulado de 23 metros que o ciclista está vindo e na hora que está fazendo a abertura, e o ciclista ele
muitas das vezes ainda quer... Não Quer- tô falando quer só de embicar. ciclista, tá? Isso, Motociclista e outros, porque aqui é um assunto mais focado no ciclismo. Porém, ciclismo, motociclista, até mesmo pedestre. Ah, mas dá tempo de dar aquela corridinha. É aí que entra o caso da prudência. Você tem que estudar o local. Se você tá vendo que o cara vai entrar, o cara Prevenção. vamos supor, o cara sinalizou, o cara tá todo certo, o cara sinalizou antes, ele vai entrar ali, ele abriu, mas ele vai entrar ali, porque ele abriu para entrar ali. Então, a prudência do cara é entender, o cara vai entrar aqui, então eu não posso passar aqui. Eu jogo atrás dele, quando ele terminar de entrar, eu passo por trás. Então, é que eu falei do começo ao fim. Se você levar a prudência, você evita 99% de risco de acidente. Aí- Porque o pior não é o motorista. Porque não vai acontecer nada com ele, não vai acontecer nada com ele. Vai ser com você. Porque sim. você que tá ali totalmente vulnerável. E aí entra agora de novo pro Leandro. Infelizmente, pessoal, aconteceu acidente, tá? Aconteceu acidente e tal, só que você, jovem, 18 anos, vai tirar a habilitação, tá pensando em se preparar porque tem aquela grade de matéria que nós já falamos e volto a repetir. Legislação, direção defensiva, convívio socioambiental e primeiros socorros que tem que saber um pouquinho. Especialista, conhecedor, pessoa Exagerado. que quando Exagerado. olha já Pronto sabe... pro Adno, ele conhece. Ele é instrutor de primeiros socorros também. Do básico, como eu começo a aula. Do básico mesmo. Não vou ensinar ninguém aqui a colocar o ombro no lugar, a costurar. Não porque- pode, não pode. Aí são detalhes importantes. É isso não que eu pode, quero, a é legislação isso não que nós permite. queremos. Por exemplo, eu tenho uma luxação de ombro na rua, por exemplo, de um motoqueiro que caiu. Eu tenho treinamento para colocar no lugar. Eu sou quiroprata e sou estudante de fisioterapia. Eu não posso colocar, Então, mas aí... porque a legislação não permite. É aí onde eu queria, desculpa já te cortar, mas já cortando, no seu ponto de vista profissional, aconteceu algo que não deveria acontecer por falta da atenção, da empatia, da questão do eletrônico que está na mão de Sim. hoje de várias pessoas. Voltado para essa questão de segurança física ou da saúde, qual sua orientação para essa galera que está no mundo de Nárnia, que ela... traz uma água para a pessoa, encosta ela lá, levanta... O que você poderia orientar para essa galera que está entrando agora nesse mundo louco? Independente de quem, ou quando, ou como. Hoje, se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar numa situação só. A parada cardiorrespiratória. Tá? O infarto, no modo geral. Eu diria para você que ele é uma coisa até que não muito rotineira, mas acontece. Só que cerca de 80% a 85% dessas vítimas morrem. Por quê? Porque não tem ninguém habilitado do lado. Ou com um conhecimento mínimo. Pessoal, vamos Então, estudar. se a gente Vamos estudar. Se a gente passa, por exemplo, dentro de um shopping. Um exemplo básico. Um shopping passa em torno de quantas mil pessoas por dia? 10 mil? 20 mil pessoas por dia? Quantas pessoas dentro desse shopping têm um treinamento básico de primeiros socorros? Pouquíssimo. 3, 4? Isso vale ressaltar também nas escolas. Não, mas Isso aí- só que isso aí nas eu coloquei um escolas, tempo aí. só que nas escolas, desde 2018, existe uma lei chamada Lei Lucas, tá? Inclusive eu dou treinamento para as escolas, para os professores. Essa lei, ela determina que os professores tenham em seu currículo o curso de primeiros socorros reciclado todos os anos. Exatamente para ter alguém adulto responsável cuidando das crianças. Passa seu Instagram. Pro pessoal te achar? Então, meu Instagram é ordinael2000, tá? É só isso, 2000 numérico. Tá? Se precisar falar comigo é só mandar uma mensagem, não tem problema. Eu vou responder também sempre. pode encontrar ele no nosso Papo em Movimento, aqui comigo, Edmilson.silva _ o Adno.santos, não é isso? Adno Santos. Adno Real. Santos. Então assim, da onde surgiu essa lei? Surgiu de um acidente com uma criança que infelizmente ela veio a óbito por causa de um sufocamento. Foi no Ela Rio, né? morreu engasgada. E a mãe, ela não parou. Ela começou a correr atrás, a martelar, e até que foi feita uma lei chamada Lei Lucas, baseado no nome do menino que morreu. Ah, mas foi só ele? Não, Tem todos vários. os anos tem. Todos os meses tem.
Não tem muito tempo, morreu uma menina engasgada. O David tinha até comentar alguma coisa, se você ia Porque- falar agora, desculpa. Isso, que Nas teve uma escolas. época que eu me candidatei a vereador e um dos projetos era fazer a implementação de treinamento de primeiros socorros nas escolas do ensino fundamental. Porque ali você ensina para a criança a importância da vida do próximo. Não é, Eu só fazia isso. não é só a pessoa fazer massagem, é você entender que a vida dele é importante, que você sabendo fazer algo, você pode Que ajudar. ano que você se candidatou? Foi acho que antes 2017, 2018, por aí. Não quer mais? Eu já... Não. Eu já... Porque na dá muita verdade, dor de cabeça. Eu fui assim, porque assim, insistiram, né, pra mim. Eu falei, não é uma coisa que me agrada muito, porque eu sou um cara super ativo. Política é mais você conversar, dialogar com as pessoas, saber os problemas. Se eu fosse, eu ia fazer os projetos que eu já tinha, que era ligado boa parte nessa área de educação infantil e na saúde das pessoas. Então, Certo. o meu foco é nessa educação, né, de trânsito, que era uma das minhas pautas, que era mobilidade. Era mobilidade urbana também. E num dos projetos era implementação dos treinamentos de primeiros socorros básicos, pelo menos o básico, na escola, para a criança saber o que é perigoso, o que não é. Sim. No caso, tem muitas famílias que têm 3, 4 filhos e que o irmão mais velho cuida dos mais novos. Então, se acontece qualquer coisa. Ontem eu estava vendo uma matéria do filho de um cara que morreu, que ele estava cuidando, só que ele era criança, né? Então, o irmão dele morreu afogado e ele não sabia fazer o procedimento. E era ele que estava cuidando. Então, aquilo ali acabou com a vida dele, né? Porque ele, por conta da falta de atenção dele, o irmão dele veio a óbito. Bom, você quer E ver? não- Só esclarecendo um detalhezinho importante. O afogamento é o trauma que mais mata a criança. Ela é em primeiro Até lugar. mesmo no banho, né? Que... Em qualquer lugar. Por exemplo, minha filha quase morreu afogada tomando banho. Caramba. Ou melhor, a mãe dela quase matou ela afogada tomando banho. Porque foi lavar as costas e não percebeu que o rosto estava dentro d'água. Mas isso acontece. acontece. Ah, mas ela fez errado. Não, acontece, gente. Não, é uma. É um eu acho que o acidente. eu acho que o acidente Exatamente. doméstico é uma das. acidente. Eu acho que um dos números maiores, porque não É. sabe fazer o procedimento básico. Se colocar tudo na ponta do lápis, acidentes domésticos, eles matam mais do que acidente na rua. A gente tem mania de relacionar, tive um acidente. É. Acidente com o quê? Com veículo? Não, um acidente em tudo que é lugar. E o afogamento, ele, se não for o que, hoje, né? Eu vou falar hoje. Ele esteve em primeiro lugar na parte das crianças, como óbito em criança, por muitos anos. Hoje, eu não tenho certeza. Eu ouvi há pouco tempo atrás, inclusive dei risada junto com um bombeiro, que eu estava tomando café e ele estava do meu lado. E a gente conversando e passou na televisão que o afogamento estava em terceiro lugar. Eu ainda olhei para ele e falei, deu risada. Eu falei, nossa, evoluiu. Quer dizer que a prevenção está melhorando, tá legal. Com piscina. Exatamente. Tudo isso acaba. Porque até então, ela esteve em primeiro lugar por muitos anos. O É. afogamento com criança. É Com muito criança, complicado. a minha filha, ela, na época, ela tinha acho que 3 anos na época. A gente É. tá na praia, coloquei água no cooler, que eu tava lavando o quintal. Ai, Deixei quase matou lá. a filha. Foi. Aí eu deixei lá e eu fui pra cozinha. Aí do nada eu vejo as perninhas pra fora, era dentro do cooler. Eu já puxei assim, Era o que eu ó. ia Falei, falar nunca agora. mais. Quase matou a filha. Quase, Eu ia falar agora que geralmente as pessoas deixam um balde com um pouquinho de água dentro, né? E tem criança em casa. Isso é um risco. Porque a criança, ela quer o quê? Quer meter a mão em tudo. Quer brincar. Ela vai Sim. fazer o quê? Vai Curiosa, tentar é enfiar curiosa. a Você mão quer no ver fundo só? do balde. As pessoas elas relacionam o afogamento com profundidade, na grande maioria das vezes. Mas água o suficiente para tampar o nariz e a boca é o suficiente para matar uma criança afogada. Sim. Quantos centímetros isso? 2 centímetros e meio, 2 centímetros é o suficiente para matar uma criança afogada. Uma poça de água no quintal é o suficiente para matar uma criança afogada. Sim. Por Bêbado que já uma morreu poça? afogado em poça de vômito. Já. Exatamente. É mesmo. Bem lembrado. Bem lembrado, realmente. A pessoa vomita e fica lá. E Mas- morre porque então, mas não aí- dormiu do lado certo, né? Então, mas, Ficou- mas aí já não é a Nada errado. poça de vômito, é a broncoaspiração. Ele broncoaspirou o vômito. Tá, calma Aí aí. ele entra Jovens, mesmo. jovens. O que é um broncoaspiração? É quando você aspira, é quando você envia para o pulmão líquidos, sólidos, ácidos que vêm do próprio estômago. Então você broncoaspira. Ou externamente a água. Você broncoaspirou a água. Então a água, ao invés de entrar no canal certo, ele entra direto pro pulmão. Pessoal, eu Tá? perguntei, inclusive, dessa forma pro Leandro, por quê?
como o Adno, ele é do CFC Direção Defensiva há muito tempo da aula, ele capta, né, algumas informações e tem uma galerinha jovem que vem nesse ritmo alucinante, né? Ele é emocionalmente voltado. Só pra avisar, ele é socorrista, tá, gente? Então ele é socorrista, ele é meu aluno, tá? E ele é socorrista, formado. Então, chaveco. Tá 20 anos de CFC também, dando aula por aí, representando o Detran. Então ele é preparado para fazer uma respiração boca a boca. Ele é. Ele é. Aí vai falar boca máscara. Não, a gente anda com a Pocket Max. Aí, tá vendo? E outra coisa que me pergunto muito na sala de aula... Hoje não pode mais. não pode mais. Me pergunto muito na sala de aula assim... Posso mexer na vítima? Depende. Você tem treinamento pra isso? Depende. Você tem treinamento pra isso? Ponto. Essa é a resposta. Você tem treinamento pra isso? Não. Então não mexe. Não toca. E fazer aquele autoanálise, né? Você tem que fazer a autoanálise de você. Se você tem treinamento, você sabe fazer a sua autoanálise, você sabe fazer a análise da vítima e você sabe fazer a análise de terceiro. Então, porque tem gente que fala assim, eu não gosto de ver sangue, não suporto ver sangue. Então você já fez uma autoanálise em você. Então, se você não gosta de ver sangue... Eu conheço um monte de gente que fala isso. Na hora que pega um acidente de verdade, faz tudo. Não, então. Mas tem gente que já, dentro de casa, algum parente tá lá sangrando, desmaia. Mas se você já sabe que você não gosta de ver sangue, nem chega perto. Senão, às vezes, você ajudar a vítima, você vai fazer o quê? Vai ser mais uma vítima. Eu escuto muito isso quando eu dou treinamento de APH. Eu não posso ver sangue. Eu falei, tá, então a gente vai pensar na seguinte forma. Você se emociona? Sim. Então, se você se emociona, você tem adrenalina. Você se assusta? Assusto. Foge se precisar? Com certeza. Então, isso é adrenalina. Se você vê o teu pai, tua mãe, o teu filho ou alguém se esbanjando de sangue e você sabe que ele vai morrer, você vai fazer o quê? Vai desmaiar e deixar ele morrer? Vai o caramba! Se você vai lá, vai atender, vai fazer o que você conseguir. Então você tem que deixar o emocional de lado. Não, pelo contrário. O emocional é que não vai que faz deixar você de lado. agir. É o emocional que faz você agir. Tá vendo? Involuntário. Isso é Que ele involuntário. É o emocional que faz você agir. Eu achava que você tem que agir racional. Não. Ele falou O racional ele vem com a ação. Eu ajo de forma racional. Porque eu sou profissional da área. Uma pessoa treinada, básica, não age com racionalidade. Ela age por emoção. Por mais ou menos uns 3 ou 4 minutos. Tudo que ela vai fazer ali é emocional. Então, mas o emocional não estraga dessa maneira. Um exemplo. O pai subiu pra trocar a lâmpada. Caiu da escada. Ai, meu pai, o que aconteceu? Pronto. Teve uma... quebrou Desespero. Quebrou a coluna vertebral. Só que a medula tá intacta. Pensou você movimentar essa pessoa? Um exemplo. Sim. Foi o Thiago, né? O Thiago viu lá você caído. Ele foi lá e virou. Então, aí complementando, entra... o Thiago ele tava na parte de baixo do metrô, é isso, né? Sabendo o mesmo risco. Você quer ver só? Agora eu vou fazer uma observação importante. Eu concordo com isso que você falou. Você, após o acidente, teve uma parada cardiorrespiratória, correto? Sim. Isso dá permissão para você girar a vítima e iniciar o RCP. Aí sim. Aí você pode girar. Se ele tivesse pulso e respiração, ele não poderia virar. Mas o fato dele estar em parada cardiorrespiratória é o pior cenário clínico numa situação de emergência. Então entra aquela questão. Quando é que eu mexo na vítima, né? Não. Um detalhe. Isso eu volto a falar. Quando você tiver treinamento. Tá? Ele era técnico de enfermagem. Se ele fez isso, é porque ele tinha treinamento. Porque antes ele fez o quê? É porque ele tinha treinamento. Ele sabia de APH Ele avaliou, então. ou primeiro socorro. Ele avaliou. Ele avaliou pulso e respiração. Tanto que... Perguntou se estava bem. Virou e iniciou a RCP. E aí entra aquele detalhe também. Pelo que você disse, ele estava na parte de baixo ali do metrô. Ele estava dentro do metrô ainda. Ele ia sair, mas ele estava dentro do metrô. E aí Ele foi o único? Foi o único? Outras pessoas escutaram, né? Mas não escutaram, mas assim, foi o único que chegou ali? Pra fazer o atendimento, sim. Mas complementa o que o Leandro acabou de falar. Depois Muitas das vezes você vai. Você vai. Depois você tinha acordado. É impulso. Isso é o emocional. Isso é o emocional. Isso é o emocional. Eu já não sou mais emocional. Eu sou mecânico. Eu vejo um acidente, eu paro. Mas não porque eu me emocionei, mas é porque
Eu sei que se eu não parar, eu vou passar a semana inteira pensando naquele bendito daquele Foi que acidente. aconteceu daquele acidente lá da foto lá da menina. Eu vou passar a semana inteira pensando naquilo. Eu falei, bom, então é melhor eu pensar naquilo sabendo que a vítima tá boa. Tá bem. Então eu paro. Por quê? Porque pra mim é mecânico. Tem emocional também? Tem. Mas não tanto quanto aquela pessoa que tem um primeiro socorros e faz as coisas meio que no impulso. É importante ter o treinamento. Por quê? Porque o teu impulso vira mecânico. Voltando... Só um minuto. Você faz tudo aquilo de maneira mecânica. Por exemplo, você tá ali emocionado no impulso, mas você vê uma hemorragia. Quando você tem o treinamento, você vai lá e faz o estancamento da hemorragia. Virou mecânico. No emocional. É um exemplo. Então o treinamento ele é importante por causa disso. Se você não tem treinamento, não mexe, porque você pode estar agravando o problema. Ah, mas eu vou fazer o quê? Em vez de você querer ajudar, você vai piorar. Você pode piorar. Ah, mas o que eu faço então? Liga para emergência. 192 ou 193. Só para canalizar ponto. essa questão da pergunta, porque assim, pessoal, vocês que estão para tirar a sua habilitação, vocês que estão em processo, quem é recém-habilitado, não esqueçam o que vocês viram e passaram por prova do Detran. Dependendo da ação que você fizer, você perde a sua habilitação. Sim. Não se esqueçam disso. Documento federal que te acarretam problemas. E é esse o motivo principal que eu passei a palavra para o Leandro para que ele explicasse. Tem que ter treinamento. E CFC, Centro de Formação de Condutores, não dá nenhum tipo de engajamento para que você chegue lá, porventura, por conta de um aparelho que alguém se projetou na frente da sua moto, do seu carro, ou até mesmo do ciclista, porque o ciclista tem que ficar desviando para um lado e para o outro, porque alguém volta a insistir no mundo de Nárnia, se joga lá na frente, e aí vem um correndo lá e dá água. Não. Ouça o que o especialista, a pessoa que conhece, a pessoa que tem propriedade na palavra, tem que ter treinamento. Pode falar, pode dizer. Não, eu tava concordando com o que você falando aí. Eu tô olhando. Mas sim, eu tava concordando. Mesmo porque é assim, as pessoas acham, na verdade, que quando você aprende primeiros socorros, você aprende tudo o que você vai fazer. Na verdade, é ao contrário, você aprende tudo o que você não pode fazer. Exatamente. O primeiro socorros é exatamente para isso. Depois que você aprende o que você não pode fazer, aí é que entra o que você vai fazer e o que é necessário fazer de acordo com a ocorrência. Então, se eu tenho uma luxação no ombro, o que eu preciso fazer? Manter ele calmo, ponto. Ah, mas ele tem uma hemorragia em artéria femoral, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que estancar a hemorragia. Por quê? Porque eu tenho treinamento, eu sei que aquilo ali vai matar ele. Vai gerar um óbito ali. E isso não é interessante. Ah, mas então eu vou jogar ele no carro e vou levar para o hospital? Não precisa. Com um polegar eu consigo estancar aquela hemorragia. Mas por quê? Porque a gente teve treinamento para isso. E o treinamento é importante. O curso de primeiros socorros é importante. O curso de APH é importante? É. Mas o de primeiros socorros é mais importante. Você conhece porque é o muitos princípio ciclistas básico. Que tem esse conhecimento, esse treinamento? Não, primeiro socorro. Os que eu conheço geralmente ou é enfermeiro, ou é técnico de enfermagem. Agora, ciclista mesmo que não trabalha na área, maioria não sabe o básico do atendimento. Uhum. E aí na condição, né? Voltando um pouquinho do seu engajamento agora aí para as Paralimpíadas, o que mais te motivou a você pensar na projeção aí de representar o Brasil? Acho que que eu falei, quando eu pensei assim, se eu for me tornar famoso, vai ser por méritos próprios. Então, por que não numa coisa que eu gosto? Por que não numa coisa que eu gosto de fazer, né? Então, eu me engajei ainda mais no ciclismo. Quando eu sofri um acidente, eu não consegui patrocinadores para começar logo depois do acidente. Então, eu deixei de lado e fui trabalhar, né? Porque certo. Tem que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Então, eu tinha deixado de lado até chegar o primeiro patrocinador, que foi em 2019. Quanto tempo isso depois? Quanto tempo depois? Foi 2019, o primeiro patrocinador foi em 2019. Foi depois que eu participei dessa prova, acho que em abril, um rapaz que ele tinha me visto num evento de deficientes, né, que tem todo ano ali no Jabaquara, não sei se vocês conhecem. Conheço. No centro de exposição tem a Reatec. Uhum. E eu tava no stand da DF Autoescola, que tinha me dado a habilitação, né? Então fiz todo pela DF Autoescola.
E... Manda um abraço pra eles aí, ó. Sim, ó, aqui, ó, DF Autoescola, a Dani tá assistindo, com certeza. E no stand do lado eu tinha esse rapaz, e ele trabalhava com seguro, só que ele falou, ele não tinha falado comigo, né? Ele chegou a falar com a Dani, que é uma parceira, e ele falou do projeto na época, e aí esqueceu. Isso aí passou 3 anos depois, aí em 2019 ele entrou em contato, falou, e aí, tudo bom? Essa DF Autoescola é uma única filial, matriz, tem filiais? A matriz é em Osasco, mas ela tem outras filiais. Tem no Butantã. Certo. E tem acho que mais 2 lugares, que eu não tô me recordando agora, mas tem 3 unidades e a central que é lá em Osasco. Tá, que é onde então eu fui fazer a pessoa responsável é Dani, é isso? Daniela. Daniela, forte abraço pra você, parabéns pelo trabalho que foi, né, representado ao jovem aí, e por não te conhecer ainda assim, a equipe do Papo em Movimento aqui, ó, senhor Adno, né, com todo prazer mesmo, a gente tem essa satisfação. Pode falar, pode continuar falando aí. Agora eu me perdi onde eu tava. O ciclista que você falou que começou o primeiro patrocínio, Isso, que ele veio em 2019. Em 2019, aí com esse mesmo rapaz, a gente conseguiu a parceria com a Levin, que era uma academia, que é onde eu comecei a fazer um treinamento para força, resistência, para aumentar minha capacidade nas competições. E a clínica que é ligada, né? Que era ligada junto à Levin. Então eu fiquei com esses 3 patrocinadores. Isso começou em 2019? Isso, até ano passado. Aí ano passado a Levin saiu, parou de patrocinar. Aí a clínica ela mudou, se tornou outra clínica, agora é a clínica Newform, que é a que cuida da minha saúde, no caso, qualquer coisa, lesão ou precisão, né, de coisa de hospitalar, eles disponibilizam o atendimento para mim. E a seguradora ACAD, que faz o seguro das bicicletas, né? Certo. No caso, as minhas bicicletas, por ser cara, então qualquer acidente que eu venha correr na via, ou roubo de bicicleta, ou até mesmo furto, a ACAD ela vai cobrir os custos para poder arrumar outra bicicleta para que eu não fique sem participar das competições, né? Quando começou em 2019, você ainda estava lá no trabalho do Jovem Aprendiz? Isso, esse momento aí foi bem difícil para mim, foi como se eu tivesse vendo a minha vida cair. Porque eu sou uma pessoa adulta, eu tava lá com meus 27, 28 anos, e na mesma sala que eu, um monte de pivetada de 15, 14, 13 anos, de 13 até 17 anos. E ali eu me via como uma pessoa iniciando na vida. Então, pra mim, aquilo ali acho que foi me corroendo por dentro, e foi meio difícil. Aí, nesse período, eu comecei a entrar em depressão, meu cabelo começou a cair, mesmo abrir buraco na cabeça, e eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda lá no Esporte Clube Pinheiros, que era onde eu ficava. Certo. Eu saía do Jovem Aprendiz, era lá no Santo Amaro, mas eu trabalhava no Esporte Clube Pinheiros, que Jovem Aprendiz é assim. Fica 3 dias num lugar e 2 no outro. Isso. E eu comecei a ver a minha vida coisando, assim, né? Ficando... nossa, minha vida tá caindo pra baixo? Como assim? E eu comecei a entrar no estado de depressão e indo pro trabalho, eu ia chorando no trem. Às vezes eu pensava assim, vou sair desse trem, vou sair andando e esquecer tudo. Só sair andando sem rumo. E isso me preocupava, eu começava a me preocupar dia a dia. E aí foi quando eu pedi a ajuda da minha coordenadora. Eu falei, tô precisando de ajuda, eu não tô mais conseguindo voltar ao normal, né? Que eu tava tentando sozinho, não entrar nesse estado de depressão. E eu tava vendo cada vez mais fundo e eu pedi ajuda. E aí, nesse período que eu pedi ajuda, nesse mesmo mês, esse rapaz me entra com essa oportunidade de ser patrocinado. Ali, quando ele me ligou falando isso, eu já no mesmo dia falei, apareceu uma ótima oportunidade para mim, eu vou pedir desligamento. Sem nem saber se ia dar certo. Ele falou, tem a possibilidade de a gente ter o projeto junto. E eu já tinha pedido para me mandar embora. Porque eu não estava me sentindo bem pela função que eu estava exercendo, que era a área administrativa, e na área lá do Jovem Aprendiz. E eu me sentia, decaindo na minha vida. E aí, quando apareceu essa oportunidade, tudo mudou na minha vida, né? A depressão começou a sumir, eu continuei, acho que até 2 meses ainda fiquei fazendo tratamento. E 1 mês depois ele me confirmou que ia dar certo o projeto. Maravilha. Aí abriu meu coração. Aí, 2 meses depois, a gente conseguiu esses 2 patrocínios. E aí eu falei, nossa, minha vida começou a mudar agora. E aí eu vi a minha vida voltando... se levantar, né? Eu vi que eu tava saindo do meu poço que tava se enfiando. E aí isso pra mim foi muito gratificante saber que teve pessoas que me deu a mão pra me sair do fundo do poço. E aí, Adno, o que você acha disso daí? Eu acabei de me ver na sala da faculdade.
Cara... É sério. Relata. Não, eu acabei de me enxergar dentro da sala da faculdade, cara. Porque eu tenho 42 anos com a molecada de 19, 20, 21 anos. Se a gente não tiver com o emocional... Se a gente não tiver com o pensamento emocional bom, a gente vai. Eu bate na sala lá, eu baixava a cabeça. Porque você via que eles são jovens, eles não têm a maturidade da gente que já tem um tempo mais de idade. Então, a gente... E se acham, né? Eu entrava no debate se acham. e tentava mostrar pra ele, falou, não é assim, pensa dessa forma. Aí alguns pensavam, outros não, porque jovem é cabeça dura. Então, o que aprendeu, aprendeu. O que não aprendeu, vai aprender quando ele quebrar a cara. Que nem eu tenho o costume de falar, se não vai pelo amor, vai pela dor. Exatamente. E os nossos pais ensinam muito com amor. A gente não quer aprender com amor. Calma aí que a vida vai sair de casa, sai de casa, que a dor vai Todo mundo pegar. muda com a dor. Todo mundo marca. muda. Não tem como, né? Jeito. Não tem. Todo mundo, quando come uma comida que ama, por muito tempo, aí chega um dia, a comida cai, aí daqui a pouco vomita aquela comida, sente um cheiro de aroma, intensidade. Hoje em dia a pessoa não quer nem chegar mais perto da comida. É. Você mudou pela força de vontade? Não. Você mudou por quê? Pela dor. Pela dor. Exatamente. Pela dor. Eu tô curioso pra saber isso aqui, ó. Essa aqui? Essa daí. Essa daí foi o Arcup, essa daí foi prova de mountain bike. O nome da prova era Missão Impossível. O nível da prova. O nível da prova era Missão Impossível mesmo. Tinha 4 morros que... Vou te falar, foi penoso subir. É legal que tem uma Montanha na mountain bike é gostoso. Exatamente. Faz montanha na speed pra Era você ver. subir na serra mesmo. Carioca? Foi pro Faz Rio mo- também? faz Foi pro mo- Rio. Foi pro Rio ano passado e esse ano. Ano Faz passado montanha eu na fiquei... speed. Ano passado eu peguei primeiro e segundo em 2 categorias. Eu participei em 2 categorias. Eu peguei primeiro e segundo em uma categoria. Esse ano eu fui e peguei segundo nas 2 categorias. Ano passado foi da Copa Brasil, é isso? Ano passado, não, tô falando do tá. Campeonato Carioca. Carioca. Ano passado eu fui. A Copa Brasil ela tem 4 etapas todo ano. Certo. Aí esse ano teve a última etapa agora, em João Pessoa, e eu não fui participar justamente pelo alto valor de custo para ida. Quando eu fui pro Rio semana retrasada, acho que há 3 semanas atrás, eu tive que fazer vaquinha para poder ir mais tranquilo, né? Porque gasta combustível, pedágio, hospedagem. Sim. E não é só 2 dias de prova. Você E tem geralmente que pensar, quando- você tem que estar lá um dia antes, que você tem que pegar o kit, você tem que fazer reconhecimento da pista. E geralmente você tem que ficar um dia depois, porque quando você sai da prova, geralmente o hotel encerra meio-dia. E meio-dia a gente tá em prova. Então você tem que pegar um dia a mais. Um Então, dia a mais. Em vez de 2 dias de prova, são 5 dias. É business. Quando 4, você 5 vai, dias, você vai com dependendo, quem? né? Você vai com Geralmente, quando eu vou de carro, eu vou com a minha esposa e meu filho. Então, eles sempre estão comigo. Quando Vida de atleta pra é assim, Ubatuba, eu não fui com eles, porque quando a gente voltou do Rio, na segunda-feira à tarde, meu filho começou a dar umas tossinhas. Quando foi à noite, ele começou a piorar. E na terça-feira, ele ficou com bronquite, a gente teve que internar ele. Assim que a gente voltou do Rio, porque lá tava muito calor. Eu fui participar da prova, tava 43 graus. A gente foi correr, era meio-dia, que deu uns Nossa, atrasos logo lá. só de meio-dia. Meio-dia, 43 graus no Rio de Janeiro. Caramba. Ciclismo no sol rachado assim é gostoso. Aí ele ficou internado de terça-feira até. Acho que até sexta-feira. Não, sábado. Sábado ele saiu meio-dia. E a prova tinha sido cancelada. Essa prova de Ubatuba foi cancelada 2 vezes esse ano. Por causa do sol? Em março, por causa das chuvas. E quando foi pra julho, teve desmoronamento lá. Sai de Ubatuba, vai até Paraty e volta. Aí teve desmoronamento. Tanto que a gente correu lá, tinha desbarrancamento ainda. Eles nem conseguiram limpar toda a pista. Tava porque eu fui pra Paraty o mês passado e realmente tem mais ou menos 2 meses. Aí eu dei uma olhada lá realmente. Tem casa lá também? E aí foi cancelado. Não, foi a passeio mesmo, foi a passeio. Isso é porque ele não quer falar. Isso é... Foi a passeio. Tá E aí escondendo foi o mais jogo. ou menos assim. Na semana, eu cheguei do Rio, meu filho ficou doente. Aí eu fui saber que a prova ia acontecer mesmo no sábado. Que uma das organizadoras falou, tá tudo ok aí pra amanhã, o que tem amanhã? Ela, a prova de Ubatuba, amanhã mesmo, tá confirmado? E tipo, pra mim eu não consegui treinar na semana, porque eu tava com minha mulher e meu filho no hospital, eu não consegui treinar na semana. Sua cabeça fica milhão. Daí no sábado, de tarde ela mandou mensagem, eu falei, preciso fazer alguma coisa, eu tenho que participar, porque eu já tinha feito a inscrição e é paga, né? Então eu falei, eu não posso perder o dinheiro e também não posso perder as provas, porque isso é ruim pra mim, né? Porque os patrocínios falam, já tinha marcado, já tinha feito. Começa a E ter aí- uma visão não tão favorável. Acaba não sendo profissional. Então, quando eles chegaram no hospital, eles ficaram em casa. No sábado, eu consegui fazer 2 horas de treino no rolo, porque eu também não podia me desgastar muito para no outro dia
Porque eu Sim. tinha que sair daqui 3 da manhã pra Nossa. chegar lá às 7 pra poder fazer a prova às 8. Eu cheguei 7h30, 8 horas largou. Caramba, chegou, é porque é 4 horas mesmo. E desse campeonato que você participou, tem algum que foi mais difícil, que marcou, que você gostou? O que eu gosto mais é dessas de Ubatuba. Essas duas de Ubatuba é que eu Qual é? gosto mais. É, esses dois maiores aqui, ó. Que foi do ano passado e a desse ano. Que ano passado eu fiquei em terceiro e esse ano eu fiquei em segundo. E a do Rio foi assim, essa última foi a mais difícil pelo fator contexto geral, né? Eu fui meio que um pouco mais despreparado, porque a gente tava nessa, se consegue ou não, porque eu tinha feito a vaquinha 2 semanas antes e assim, tava quase, não tava chegando, né? No valor que eu precisava. E aí eu tava meio preocupado, se eu ia ou não, e aí a Dani da ADF da escola falou, ó, eu vou te ajudar também, e fez o depósito lá, e aí fechou, o tanto que eu precisava. Caramba. Nem a mais, nem a menos. Foi um pouco a menos, né? Mas Deu pra era o fazer. que dava pra suportar aí de volta. Dentro do limite, né? Isso. Tá vendo, pessoal? Vocês aí que acham que a vida de atleta é fácil, nenhuma vida, nada é fácil. Muita gente fala, isso aí é... Não, treina, corre. E aí, Eu levando que- esse eu que contexto, sei. eu acho que É. essa foi pra mim a mais difícil, que foi essa primeira aí atrás aí, Carioca FCI. Essa? Isso. Por conta do primeiro dia, né? Que a prova foi logo meio-dia, 43 graus no solzão. Ali foi difícil. Eu sei Ah, que Rio faz na sol, volta eu vim assim. No meu quadro ele é, que eu tava falando, personalizado, né? Para Specialized eles colocaram algumas palavras lá. Força, garra, Jesus Cristo, o nome da minha mãe, o nome da minha esposa, o nome do meu Quem filho. escolheu as frases? Eu mandei Você- vários nomes pra eles, né? E eles foram lá e escreveram no quadro. E no meio do quadro, assim, perto do guidão, tem uma fênix com a data do meu acidente. E na volta, eu tava sentindo meu corpo muito fadigado já e eu olhava pro quadro e falava, Dila, você tá me esperando. Que ele estava lá na chegada, né? Aí, força, e você grita, não tem jeito. Você começa a se emocionar, fala, força, seu corpo querendo arregar e você vai, é só mais uma. Aí você vê que tem mais outra subida, você fala, não, você vê até que agora você vai subir mais uma. E assim, eu não sei se alguns ciclistas devem fazer isso, porque eu fiz nesse dia com muita força de vontade, essa prova para chegar no final. Porque foi assim, eu fui, quando eu tava chegando para fazer o retorno, eu tinha acabado de subir, e aí eu peguei uma retinha, e aí eu comecei a tomar água. E eu tiro a mão do guidão e vou tomar água. E aí eu tomei água, e dei uma respirada, e dei mais um gole, e aí a bike começou a descer embalando. Aí eu falei, dá pra dar mais um gole. Dei mais um gole, aí um pouco mais embaixo ela já tava um pouco rápida. E aí o asfalto fez assim, ó. Trepidou. Não, ele dá um baixo relevo no asfalto mesmo. Você vê o asfalto liso, mas ele tem um baixo Um relevo. totozinho. Na hora que fez assim, que eu vi que era um buraco, eu fui, joguei a garrafa, eu já soltei a garrafa e peguei no guidão. Na hora que eu peguei no guidão, o pneu bateu meio que de lado. Aí capotei, relei aqui, ó, tu vê? Tô vendo. Relei as costas, relei a lateral. E eu tinha acabado de passar pelo comboio do Juvenil, né, que tava competindo também. No começo eles saíram na nossa frente, né, dos PCD. E aí eu consegui passar deles e me mantive na frente até essa subida. E quando eu caí, pouco tempo depois, quando eu levantei, eles já apontaram lá em cima. E eles falaram, vai, pega a bike. Minha bike ficou lá no meio, eu puxei a bike pro canto e eles passaram. Aí eu pensei, tem que terminar essa prova. Eu vim pra terminar a prova. Montei na bike, fui-se Mas embora. deu de boa a bike não zoou, né? Não, essa é a questão. Essa é a maior questão do ciclista, né? Se não zoar a bike, você Deu vai pra embora, mesmo todo continuar, fudido. é. Você vai todo fudido, mas você vai, se a bike A estiver ferramenta tem que funcionando, tá bom. você vai. E aí eu fiz o retorno e na volta, um pouco antes de onde eu caí, tinha uma parada d'água. Eu fui lá, parei, joguei água em todos os ferimentos, coloquei mais duas no bolsinho, as minhas garrafinhas ainda tinham um pouco d'água, fui embora. E aí, um pouco mais à frente, passei do Juvenil. Falei, agora é manter na frente e mostrar que você é mais forte. E aí, depois de um tempo, minha cabeça tava, corpo, as coxas, querendo, não, vai. Dava uns Dila no murrinhos, coração, Dila no coração. Vai, papai. Ficava assim na minha cabeça, gritando mesmo. Mas tinha horas que eu passava na reta, assim, que eu via que não ia acabar. Eu falava, vai, papai, vai que você consegue, papai. Aí na subida, força, pai. E fui até o final. Quando eu cheguei no final, eu parei. Antes de chegar, eu já tava querendo chorar. Só que eu falei, você não vai chorar, você vai chegar e sem se emocionar tanto assim. E fui até o final. Cheguei no final, parei. A minha esposa tava na chegada.
Ela, nossa, e olhou assim, toda arregaçada. Eu falei, não tá doendo nada. Não tem nada doendo aqui. Não dá tempo Nossa, mas ela falava assim, como se tivesse arrancado metade das minhas costas. Aí eu falei, normalmente é o que foto, acontece. Tira tá? uma foto pra mim ver. Aí tava um machucado desse tamanho. Tipo de 30 centímetros, de Pelo 20. que porque assim, eu olhei a coxa tava bem, rasgou mesmo que não tenha rasgado o bretelle, mas a coxa ela ficou bem rasgadinha com o asfalto. O cotovelo ficou inchado na hora e bem preto mesmo, de queimado. Mas as costas eu não sabia. Então, pra mim, quando ela falou, nossa senhora, não sei o que, falei, vixe, fudeu, rasgou metade das minhas costas. Aí quando eu mandei a foto, desse tanto. Só que aí nós esperamos a ambulância, né? Porque tinha ambulância, tinha duas. Uma tinha só o motorista, não tinha nenhum tipo de equipamento dentro da ambulância. O prefeito mandou 2 ambulâncias, uma não tinha nada dentro da ambulância. Ah, novidade. Conta uma novidade aí. Tratando... Aí a ambulância chegou, tava esperando a ambulância chegar, né? Aí a bendita chegou. Aí chegou com um PCD dentro já, né? Um dos competidores PCD que também caiu. O dele não foi tão grave, ele machucou um pouco o joelho, porque a deficiência dele é um pouco mais complicada. Então, quando ele vai parar a bike, tem que ter alguém pra segurar ele, pra ajudar, né? Pra se equilibrar. E aí ele caiu, e aí ele foi de ambulância. E aí eu cheguei lá na ambulância e falei, eu vim aqui pra tratar as feridas, tal. Ele, mas a gente não tem. Eu falei, não tem o quê? Não tem o enfermeiro? Ele, não. Ele, não tem enfermeiro. Eu falei, mas você tem as coisas aí que eu posso fazer os curativos aqui, porque eu sei fazer os curativos, procedimento, limpeza, tá. Mas a gente também não tem. Caramba, velho. Aí eu falei assim, não, mas pra que você tá aqui então? Não faz sentido. Você é uma ambulância pra fazer o resgate, o máximo que você consegue é pôr na ambulância. Ô, Leandro, você passou por alguma experiência assim também, Leandro? Na sua época de... Mas tinha uma ambulância, tinha uma ambulância que tinha as coisas. Tinha as coisas. Só que o ponto tava longe. Só que ela tava acompanhando o pessoal que fez o percurso maior. Então, o tempo que ela ia levar pra chegar a mim, ia ser muito maior o tempo. Porque a que chegou sem nada. Aí eu peguei, entrei no carro, vamos lá na farmácia, comprei as coisas e fiz lá no hotel. Olha, mano, olha que o mas ele outro tem que passou gostar. por situações também, ó. É que assim, normalmente, na minha época, não era obrigatório na competição ter ambulância. Na época dele é. Então, na minha época, não tinha ambulância diferente. Quem vinha buscar o resgate. Caramba. Quando desse já muito E merda. você na época do exército? Eu? Agora é um negócio interessante, porque assim, que nem ele falou, não, era só um raladinho. Mas se fosse desse tamanho, ele também não sentiria. Não, a adrenalina tá muito alta. Porque a adrenalina tá muito alta, então você não sente mesmo. Uhum. Você só vai perceber que se machucou ou que tem alguma coisa de errado a hora que o suor começa a passar em cima. Porque daí começa a arder. Mas só vai descobrir se é sério ou não depois que você para e o sangue esfria. Quando eu tive a luxação no meu ombro, eu rompi todos os ligamentos do meu ombro. Eu não senti nada. Pra mim, só tinha descaído, deslocado. Quando eu me posicionei em cima da bicicleta, o ombro voltou. Eu falei, beleza, vambora. Só que quando eu levantava o tronco, eu percebia que ele estava solto. Eu falei, tem alguma coisa errada. Vambora. 40 quilômetros até chegar em casa. 40 Pedalando e tal, não sentia nada. Cheguei em casa, tirei a roupa, minha avó me levou pro hospital. A hora que o sangue esfriou, eu já não conseguia mais falar, porque a lesão era no ombro, essa lateral do corpo, essa lateral do rosto doía, do tronco pra cá doía, da barriga pra cima doía, era como se tivesse passado um caminhão aqui em cima. Eu não tinha sensibilidade no braço e eu não conseguia falar. Porque a lesão era no ombro, mas tinha afetado essa região toda. É complicada a situação. Mas, enquanto estava pedalando, estava tudo bem. Pessoal, então vocês perceberam que o nosso papo aqui foi para mostrar garra, determinação, motivação, empenho, enganaram, entusiasmo. Hã? Me enganaram. Falar um pouquinho a respeito das experiências. E vou voltar a um assunto que eu acho de extrema importância, que eu acabei deixando um pouquinho de lado. E, Leandro, por gentileza, fala pra galera, já que nós já estamos nos nossos minutos finais, a respeito do projeto Semear o Amor. Então, esse projeto Semear o Amor, eu faço parte dele, tá? Eu sou coordenador da equipe de socorristas do projeto, então a gente tem também um atendimento quando necessário. E a gente tem uma coisa importante dentro dessa equipe de socorrista. Mas se não tiver ninguém para atender, faz o quê? Cuida do trânsito, para evitar exatamente que as crianças atravessem e algum carro acabe provocando um acidente. Tá? Isso é um projeto do Colina, tá?
ele... Forte abraço, Colina. Ele arrecada, né, brinquedos e doces e arrecada também valores financeiros para compra desses materiais. E é unido, né, uma equipe que se chama Mochileiros Errantes, tá? E para fazer a entrega desses brinquedos, desses doces, para as crianças carentes das comunidades de Itaquera. Tá? O ano passado foram quase 3.000 crianças. Tá? Esse ano a nossa meta é superar 4.000. Tá? Mas a gente sempre tem aquele empecilho grande, o auxílio. As pessoas ajudam, mas não necessariamente da forma que a gente precisa. Tá? Ninguém ganha absolutamente nada com isso. Tá? Ele é totalmente voluntário. E normalmente estão envolvidos nesse projeto na entrega e nas organizações, no embrulho, em toda a preparação, em torno ali de um coordenador, alguns líderes e os voluntários, em torno de umas 70 ou 80 pessoas, mais ou menos, tá? No modo geral. Esse ano, provavelmente, a gente vai precisar de mais gente, porque vai ser dividida as equipes. Da primeira vez que eu participei, há 2 anos atrás e há 3 anos atrás, era uma equipe só que entregava todo mundo. Entregava uma média ali de 2.000, 2.500. No ano passado, já teve que fazer 2 equipes, porque 3.000 era muita coisa. Esse ano já vai ter que ser 3 equipes, porque 4.000 vai ser muita coisa. Tá? Então, é assim, no modo geral, é isso que a gente costuma fazer. É trabalhado em cima disso o ano inteiro, tá? É feito eventos, é feito excursões, arrecadando dinheiro, né, para esta finalidade. Então, por exemplo, a gente faz excursão para Pedra do Sapo em Minas, tá? Em Extrema. É pago o ônibus e o valor livre, né, o valor líquido que sobrou depois da despesa é destinado especificamente para esse projeto. Então, no final das contas, a gente trabalha muito, a gente faz muita coisa, financeiramente falando, mas a gente acaba não tendo lucro. A gente não fica com lucro, porque não é para a gente, é para as crianças, né, que a gente atende no final do ano. Então, pessoal, é isso aí, né? Localize o Projeto Semear o Amor também pelo Instagram, vocês vão ver todas as fotos, os registros e, de fato, eu, Edmilson, eu peço sim, aqueles que se sentirem sensibilizados, ajude, colabore, divulgue, porque nós precisamos sim ver sorriso nas crianças. Nós falamos hoje aqui em superação, nós falamos em crescimento, nós falamos em momentos não tão favoráveis que o ser humano ele passa. Mas para isso nós temos que ter tentáculos, tem que ter condições favoráveis para fazer com que essa sensibilidade ela vá se acendendo sempre para o amor infinito. E para isso nós precisamos das pessoas. Eu agradeço a presença do David Santos aqui, do Leandro Silva, do Adno, e mais uma vez, de coração mesmo, espero que o nosso trânsito ele seja empático, tenha empatia pelo próximo. Principalmente o nosso propósito, você jovem que vai tirar a sua habilitação, achando que é apenas mais um. Você pode ser mais um no trânsito, você pode ser mais um no hospital, como você pode ser mais um em lugares que onde a sua família não deseja vê-lo nem encontrá-lo. O trânsito, como o nosso colega fala e o outro que passou por aqui, é muito mais que uma primeira, uma segunda e uma baliza bem feita. Trânsito é vida, só que a vida nós temos que ter respeito, empatia. E é uma questão que nós precisamos mesmo que você tenha olhos bons para a outra pessoa que está ao seu lado. Adno, suas considerações. Quero agradecer a todos. Não esquece de deixar aquele like, curtir, compartilhar e comentar. Ok? David, quer falar alguma coisa? Passar uma mensagem? Sim. Gostaria de agradecer a todos aí que participaram da live. Agradecer ao convite por vir participar do podcast. Papo em Movimento. Desculpa. Imagina. É que eu tô com dor de dente, às vezes a dor tranquilo. pega mais. Eu vou arrancar, vou sair daqui e vou pro dentista. Dor de dente é igual a gravidez, cara. Eu vou sair daqui, eu tô com o negócio tá até doendo já aqui, que o efeito do remédio já tá passando. Deixe suas redes sociais. Sim, eu vou deixar. Agradecer a todos que participaram do programa e obrigado aí a todos que ajudaram
na minha viagem, que eu sempre agradeço, né? As pessoas que me ajudaram a participar da competição lá no Rio de Janeiro, porque se não fosse vocês que colaboraram para minha vaquinha, eu não teria conseguido 2 conquistas lá no Rio de Janeiro. Agradecer aos patrocinadores, a CAD Seguros, DF Autoescola, Arenas Burger e Clínica Uniforme, que são as pessoas que estão ajudando hoje com esse projeto aí para que eu possa estar representando o Brasil aí em 2024, em Paris, se Deus quiser. Valeu, obrigado a todos sim. aí. É isso aí, E até Leandro. a próxima. Bom, gente, eu queria agradecer pelo convite, né, do Edmilson, meu aluno, inclusive. Sim, Né? com muita honra. É um prazer poder talvez estar esclarecendo algumas coisas, dando um auxílio, colocando como observação importante. Num acidente em si, ele não é para ocorrer. A gente nunca quer que o acidente ocorra. Mas se ele acontecer, o que você tem que fazer? Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Liga para a emergência, liga 192, 193, liga para o bombeiro, liga para o SAMU. Direciona isso. Ah, mas eu não sei fazer nada. Você sabe pegar num telefone. Você sabe ligar e pedir ajuda. Quanto mais rápido você pede ajuda, mais rápido o atendimento chega para aquela vítima, que às vezes pode ser grave. Se você quer fazer alguma coisa, faça um treinamento, faz um curso. Não é muito longo. Um curso básico de primeiros socorros, você vai gastar em torno aí de 1 dia, 8 horas aproximadamente. Você já consegue ter uma noção básica do que fazer em um acidente, por exemplo, como o do David. 8 horas para salvar uma vida, tem coisa que não tem preço. E ter a vida de uma pessoa na sua mão e ter o respaldo depois de que tudo que você fez foi fundamental para salvar essa vida, não tem dinheiro que pague. Tá? Um exemplo é o técnico de enfermagem que atendeu ele. Eu acredito, de verdade, que ele vai trabalhar a vida dele inteira, tá? Mas o maior orgulho dele vai ser esse rapaz. Por quê? Porque ele estava na hora certa, no lugar certo, para a hora que ele precisou. Com um acontecimento errado. Exatamente. Com um acontecimento Infelizmente. errado. E os conhecimentos certos. O mais importante é o conhecimento. Exatamente. Então, ou seja, ele tinha tudo. Ele tinha tudo ali. Infelizmente, o acidente ele não é para acontecer. Mas infelizmente aconteceu. E ele estava ali, naquela hora aonde ele precisou. Com o conhecimento necessário para salvar a vida dele. Então eu acredito que esse talvez seja o maior orgulho. Eu falo por quê? Porque eu também tenho os meus orgulhos. Dentro desses 23 anos. Tá? Mas tudo isso veio do quê? Do conhecimento, do treinamento e do estudo. Às vezes, só básico. Já é o suficiente. Tá? Novamente, obrigado pelo convite. Sempre uma honra. Pelo convite. É um prazer estar aqui junto com vocês. Junto com esse rapaz que é... Bom, não dá para descrever. Fantástico. Tá? Nem maluco, pra falar maluco. Não, tudo bem, maluco. Tudo bem, maluco. Maluco faz parte. Tudo bem, maluco. Mas hoje ele é um atleta profissional, tá? E quantos que tem todos os membros e ficam colocando culpa, né, na sociedade por aquilo que ele não tem? É isso aí. Pessoal, então, desta forma a gente finaliza com também um forte agradecimento com o pessoal do Pod no Bar, com o pessoal da equipe técnica que sempre está aqui nos apoiando, dando aquele, né, feedback maravilhoso. Daniel. O Daniel, um cara master. Que pena que ele não se apresenta sempre. Deveria. Mas muito em breve vocês estarão aí com a honra também de ver o rostinho do cidadão. E assim a gente pede mesmo, né, a colaboração de vocês para o apoio do nosso ciclista que vai representar o Brasil, o Leandro, para que também venha fazer com que esse projeto da Lei Lucas nas escolas entre em contato com ele, Ordinael 2000, e assim sucessivamente.
E assim a gente finaliza. Quem quiser me acompanhar, que eu ia passar, acabei esquecendo. Me acompanhar no Instagram, quem quiser ser um patrocinador, é só procurar David_Paraciclista ou no meu e-mail, David_Prociclista@hotmail.com. Prociclista é PRO ciclista@hotmail.com. Então, para fechar, nós vamos deixar o Adno, como ele é uma pessoa da parte do audiovisual, ele também vai deixar todos os contatos pertinentes na nossa página e vocês conseguem localizar tanto o Leandro quanto o David, ok? Ok. Isso aí. Falou, até Pessoal, a próxima. Abraço, pessoal. obrigado, Gente, um abraço, valeu. brigadão.